Toque 2 Podcast, o ritmo da vida na batida do coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josisley e hoje, ao vivo e a cores, está aqui comigo, diretamente da cidade de Mauá, o maestro, compositor e arranjador Carlos Binder. Olá, Josisley, aos ouvintes, o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos gostem. Hoje é uma data especial, 200º Toque 2 Podcast. Fantástico, Jos, meus parabéns. E para comemorar, né, essas 200 vezes que nós entramos aqui para bater esse papo, está com a gente o presidente da FABESP, diretamente de São Paulo, o maestro, professor André Barbesani. Olá, Josisley, boa tarde a todos. Nosso amigo maestro Binder, é um prazer estar presente nessa data tão especial do Toque 2. Muito obrigado. Show de bola. E o nosso convidado especial desse número 200 não poderia ser diferente. Eu estou praticamente há 10 anos esperando essa oportunidade. Olha, eu fiz vários convites. Está aqui com a gente também, diretamente aqui da cidade de São Paulo, Tenente Roberto Vasques. Seja bem-vindo ao Toque 2. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação imensa, agradecendo aí o convite. Evidentemente, das vezes anteriores, provavelmente, né, cuidando dos netinhos aí, né, e os compromissos todos que a gente tem, entendeu? Infelizmente, mas tudo tem seu momento, né, momento apropriado para podermos. Então é uma satisfação cumprimentar você pelo 200º, né, podcast que está fazendo e outros 200 que venham logo, logo, tá? Um abração para você aí. E toda a equipe, você deve ter uma equipe que trabalha com você, evidentemente, tá? E dê continuidade, é isso que é muito importante para o meio das bandas e fanfarras. Eu tenho que ser justo, houve um evento, acho que pré-pandemia, na Avenida Paulista, foi a Fanfarras da Paulista, se não me engano o nome. Tem um podcast, eu vou deixar link aqui para quem quiser ouvir. E o Vasques estava lá, eu me lembro que eu peguei um pequeno depoimento seu, então a gente tem esse pequeno registro lá, tá? Vasques, eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu diria que são as perguntas mais difíceis, tá? A gente sempre faz essas perguntas para dar aqui uma substância, um início aqui no podcast, né? A gente sempre pergunta qual que é o nome completo, a sua idade, se não... Claro, se for possível. E qual é a sua profissão? É o que coloca lá o alimento na mesa. Só que no seu caso, eu tenho uma quarta, que é qual instrumento você toca, se é que você toca algum instrumento. Muito bem. Bem detalhado, excelente pergunta. Dá para responder tudo, viu? Então, vamos lá. É o seguinte, eu sou oficial da Polícia Militar, como primeiro-tenente, cumprindo aí 32 anos a Polícia Militar, 77 anos, né? 6 netinhos aí, que o vovô está sempre dando cobertura aí. E você lembrou da Avenida Paulista? Sim. Avenida Paulista foi os 100 anos da Avenida Paulista. Né? Na oportunidade, parece-me que me foi lançada uma revista. Eu preciso... que já se passaram tanto tempo, então a memória da gente vai se desgastando um pouquinho, mas eu devo ter alguma coisa, eu vou procurar lá para a gente poder trazer, para que todos tenham esse conhecimento. E você toca um instrumento musical? Tocar, não. Eu fiz parte... lá em 1960, olha, quanto tempo. Nossa, faz um pouquinho de tempo. Curso primário, eu tocava na fanfarra da minha escola. Olha só, fanfarra da minha escola. Escola Estadual Jardim Belvedere, que hoje ela mudou de nome. Hoje é Escola Estadual Senador César Lacerda de Vergueiro, lá no município de Araras, onde nasci. E a gente incentivava toda a meninada, tal, as escolas da cidade, era muito estimulada. Naquele tempo as autoridades, né,
que dirigiam a escola, os diretores, tinham interesse, os professores, né? Porque você quer queira, quer não, você dá uma disciplinada na garotada. A gente tinha essa experiência lá, e aquele aluno mais rebelde, né, que queria brigar com a professora, mas era raro naquele tempo, né? Então você trazia ele para fanfarra e tinha lá o instrutor, falou assim, você vai nos ajudar aqui, tá? A partir da próxima ensaio. Aí o menino se sentia valorizado. Você entende? Você dava uma batutinha para ele e tal. Isso quem fazia era o instrutor da época, entendeu? E o menino ficava bonzinho. Você via aquele menino rebelde, o menino rebelde voltava a ser bom. Você pegava ele para te ajudar. Olha, você vai olhando seu já aquele tempo, aí, se o uniforme dele tá certinho, que aquele tempo o diretor da escola passava a molecada, só faltava fazer xixi de medo, né? Entendeu? O diretor passava. Hoje eles querem bater, como bateram aí no professor, né? Notícia aí da imprensa esses últimos dias aí. Então, fanfarra. Aí, quando na Polícia Militar, tinha colega lá que me conhecia, entendeu? Falou, não, estava fazendo o curso, não, o Vasco, pega o Vasco que ele monta essa, entendeu? Aí tive que montar lá a fanfarrinha na escola, quer dizer, só na base entendeu? Do vídeo saía bem, que era para o pessoal fazer o desfile de manhã, na formatura de manhã tal, para responder a revista de manhã. Então eu saía lá na banda que nós formamos lá de percussão e cada um que manjava de tocar qualquer coisa, então você saía batendo lá tal, para marchar, bumbo no pé direito, e o cara bater no pé direito tal, e o cara vibrava, você entende? Toda a escola, até o comandante, o coronel ficava observando aquilo, né? A dinâmica, a vontade de cada um, o interesse, né, que cada um tinha. Então você vê que são histórias lá atrás, né, que já são passados tantos anos, né? Hoje a meninada, tudo diferente, cultura, educação, né? Estamos aí na época da inteligência artificial, né? Então a meninada muda, os pais também, entendeu? Não tem tempo para dar aquela direcionada para os filhos, é lógico que não é 100%, né? Claro. Mas é isso, então se formava e a gente seguia em frente aí com isso aí tudo. Quer dizer, não tocava instrumento, mas de repente teve que ficar lá com o bombo, com a caixinha, tocando e dando o alô pro pessoal, mesmo sem ter noção. Como lá atrás, lá na infância, tocando na fanfarra, e era uma vibração toda, né? Os professores, diretores, cumprimentando. Aquele tempo juiz de direito ia nas formaturas dos alunos da escola, entendeu? Mais precisamente, mais para frente um pouquinho, no ginásio. Ia juiz de direito, prefeito, vereadores, participava da formatura do pessoal nas escolas, no 4º ano primário. E no ginásio também, que era escola normal, eles iam todos lá. Que autoridade que era o professor, todos formados lá, diretor, prefeito e juiz de direito, acompanhando isso aí. Então você veja bem, são coisinhas que nós guardamos, né, na nossa mente, aquilo fica marcado. E há momentos na vida que a gente se reporta. Lá atrás, o que você fazia, entendeu? Tudo sem noção, por interesse próprio. Você procurava se adequar, tal. E por aí, em frente com outras tantas histórias. Se for contar história, nós vamos escrever um livro e vamos tomar o tempo todo aí. Não deixar os nossos... Está na hora de escrever um livro contigo. Demorou. Olha, temos que incentivar algumas pessoas, né, que fazem isso no nosso meio, porque essa sua memória viva é fantástica. Olha, excepcional sua narrativa agora. E dentro do campeonato de bandas e fanfarras, professor, doutor em música, eu devo ter o livro dele lá. Ele foi na secretaria fazer todo o levantamento, nós passamos, o Ronaldão ainda, saudoso Ronaldo, que Deus o tenha, né? Estava lá ainda. E veio comigo, passamos todos os detalhes. Então tem o livro, ele defendeu uma tese lá na Unicamp,
lá em Campinas, sobre bandas e fanfarras. Eu não me lembro o nome dele aqui agora, mas eu vou dar uma busca no livro que ele me deixou, fazendo várias citações sobre o campeonato. Nós levamos ele em algumas... Defendeu, quer dizer, pode ser o único cara que se interessou por isso. Não sei se tem mais. Belo registro. Belo registro. Muito bom. Pelo que você relatou pra gente, entendo então que você teve esse contato com a fanfarra na parte de percussão, né? E que depois essa sua habilidade, ela foi utilizada naquilo que você escolheu como profissão, que foi ser um militar. Não é isso? Para Perfeito. quem não entende nada, eu sou um desses caras que não entende nada dessas patentes, né? O soldado, o cara que entra agora, e o tenente, como que funciona essas patentes? Aí nós temos o oficial, que faz parte, oficiais e praças. Uhum. O praça, ele entra como soldado. Hoje tem o soldado de terceira classe, segunda classe. Aquele tempo não. Soldado, se fazia o curso de cabo, curso de sargento, esperava as promoções até subtenente, que é de soldado a subtenente, é o quadro de praças da Polícia Militar. Hoje já tem a figura do soldado de primeira e segunda classe. É por tempo isso aí, entendeu? Naquela época, não querendo ser melhor que ninguém, disputava 4.000 profissionais para fazer o curso de cabo. E você tinha 180 vagas. Nossa. Aí vinha o curso de sargento, a mesma coisa. Todo mundo queria ascender dentro da profissão e tal, para Coração. galgar até o oficialato. E por aí também. Para você passar num concurso, você tinha que estudar mesmo, não era brincadeira. Hoje o cara vai promovido a cabo, entendeu? Pelo o tempo de serviço dele. Bom comportamento e tal. E aquele tempo, dependendo do seu comportamento, se tivesse uma falta grave, você não poderia fazer o curso. Entendeu? Era um torniquete terrível. Hoje já abrandou um pouquinho as coisas, né? Mesmo porque a corporação está com problema de completar as vagas. Tanto é que abriram agora 2.000 vagas aí agora, que acho que encerrou ontem as inscrições, e tem mais 2.000 que é para o ano que vem, 4.000. Porque muita gente aposentando, muita gente saindo, outros expulsos e tal. Então, tinha essas dificuldades. Então, veja bem, eu fui até subtenente, depois fui promovido a segundo tenente, e na inatividade eu fui promovido a primeiro tenente. Não fui mais por quê? Porque eu averbei os tempos de INSS. Na época, com 12 anos, o juiz de direito da cidade dava uma autorização para você trabalhar. Era uma carteira profissional verdinha. Então, o menino com 12 anos já estava ali, o juiz autorizava. Hoje é 16, né? 16 anos não pode e tal. Aí surge o que está surgindo aí. Também não vamos querer julgar ninguém. Mas todo mundo vê através da imprensa aí falar de escrita, televisiva, tudo que acontece aí, né? Então, veja bem, eu averbei 8 anos que eu trabalhei na iniciativa privada. E aí esses 8 anos, evidentemente, diminuiu o meu tempo. Porque se eu ficasse, eu poderia ter ascendido a major. Sairia pelo menos como major. Ocorre que eu ia ter que enfrentar mais 8 anos, poderia ser que nem sairia vivo aposentado, né? Porque dado cada dia que passa, a marginalidade aumenta e com características todas elas diferentes. Porque a gente que entrou lá em 67, em plena vigência do regime militar, aliás, não seria bem regime militar, seria o governo militar. É o governo militar que, na ocasião, teve que tomar posições para não acontecer o pior. É orientação, né? Parte política e tal. Então, é isso. A gente teria ascendido, aposentado pelo menos como major. Falei, não, vou cuidar da família e fui fazer meus bicos, que depois eu era assistente militar na Secretaria de Esportes. Naquele tempo tinha assessoria militar para acompanhar o secretário nas saídas dele para fazer, por exemplo, as visitas, fazer uma palestra em determinado lugar. Então, a gente de assessor militar, você ia com ele no carro para evitar.
E tivemos episódios também que ele chegando na casa dele, o secretário, outro colega da equipe teve que executar um camarada que esperava o secretário atrás de um vaso na casa dele, um vaso de flores, para matar. Só que a polícia viu antes. Então era assessoria. Eu fui para lá e aí peguei lá um cargo em comissão, seguindo em frente, né? Cargo comissionado com salarinho bem, entendeu? Mas eu queria trabalhar, queria. E nessa oportunidade, que após aí essa aposentadoria, eu na secretaria, dentro da assessoria militar, né? Maestro Ronaldo Faleiros, maestro Ronaldo dedicado, tal, né? Tinha lá as falhas dele, como nós todos temos, né? A turma até brincava com ele, Rony Falhos, né? Entendeu? Brincava com ele, Rony Falhos. Tadinho, mas ele era gente boa, ele era ruim para ele mesmo. Ele era diretor do Centro Cultural de Ituverava. Tinha um salário bom na época, naquela oportunidade. O secretário de esportes aqui era o Wagner Roça, que era o pai do Baleia Rossi, que hoje é presidente Nacional do MDB. Nacional do MDB, entendeu? E aí o Ronaldo recebeu um convite, por quê? O governador Orestes Quercia esteve lá em Ituverava e o Ronaldo organizou Festival. Festival de Bandas e Fanfarras. Então, passando todo aquele pessoal todo lá, aí o governador falou pro Wagner Rossi, que era secretário, eu quero que você me faça lá, monte um campeonato lá na secretaria, entendeu? Secretaria, aquele tempo era esporte e turismo, hoje já mudou, juventude, lazer, bababá, então vai mudando as denominações, né? E na época o Ronaldo largou tudo lá, entendeu? Não sei se ele fez correto ou não, né? Porque aqui também veio com um parco salário, né? Um salarinho bem, entendeu? Mas ele adorava, ele queria fazer, queria sair lá do interior. Mas Tal. só para entender, então o Ronaldo estava bem situado dentro do contexto dele, no trabalho dele. Tava. Ele abriu mão. Abriu mão. Não. Você não sabia dessa, né? Na verdade tinha uma referência né, de Franca, o Isso. trabalho dele lá como maestro em Exato. Franca. Mas é interessante, né, Barbezani, como o meio de bandas, né, onde nós chegamos hoje, e eu quero só Claro. uma breve interrupção. Primeiro agradecer o Josi, porque eu estou aqui hoje com duas grandes surpresas, tá? A primeira surpresa que eu tenho aqui na mesa é como primeiro presidente da FABESP estar ao lado do atual presidente da FABESP, né? Então, para nós, esse choque de culturas vividas e vivenciadas é interessante. Gostaria até depois, em off, conversar um pouco mais com o André sobre essa visão, né, do que em 1992, né, são 33 anos de FABESP, né, e o que a gente vivenciou na época, eu lembro muito bem, né, Vasques, para começar a FABESP, né, como eu sou bacharel em Direito, o Ronaldo me pediu para fazer o estatuto. Né? E eu pesquisei várias entidades para fazer o estatuto da FABESP e fui votado como primeiro presidente. Né? E foi uma época muito interessante, porque eu peguei meu carro particular, né, sem reembolso, e andei o estado inteiro de São Paulo. Aí eu fui conhecer a realidade das bandas dentro do estado de São Paulo, procurando filiados. Né? E tem histórias pitorescas aí sobre isso, né? E a outra grande surpresa, para resumir, para não tomar muito tempo do nosso entrevistado de hoje, né, o Vasques, é saber que o Vasques, eu tenho um relacionamento muito grande na nossa história, desde a época da secretaria até hoje, e uma das grandes surpresas minhas na minha vida foi encontrar o seu filho, Roberto Vasques Júnior, como meu cardiologista. Então, o Josi me proporcionou hoje um momento muito especial. Então, deixo aqui, ao vivo agora, um forte abraço ao pai do meu cardiologista. Muito bom. Eu agradeço imensamente aí. Mas é isso. Então, voltando lá, eu na assistência militar, o Ronaldo sozinho para desenvolver isso, porque não se tinha apoio.
Entendeu? Você fala de banda e fanfarra, o cara faz gozação, Sim. que é uma secretaria de esporte e turismo naquela oportunidade. Entendeu? Aí saímos a campo. Fui ajudar o Ronaldo, entendeu? Aí era sábado, domingo, feriado que tinha. Começamos a fazer concursos aí, sair para o interior, pegar as inscrições das corporações. Falei com os prefeitos todos. Ligava para o prefeito, tem a banda assim, 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 assado. Vamos, entendeu? E cobrar. Quando nos campeonatos, eu estou misturando um pouco, que é para eu não perder o raciocínio. Quando nos campeonatos, pô, eu não posso ir, Vasco. A banda, a fanfarra, não pode ir por quê? Não, que o prefeito não dá ônibus. Então me dá o telefone aqui do prefeito. Quem que é seu prefeito? Daí que eu vou falar com ele. E na retaguarda eu tinha, que Deus ilumine, Marcos Arbeitman, o excepcional secretário de esportes. O homem que é dono da Maringá Turismo, né? Ele é judeu, israelita, né? Mas um cara excepcional, uma visão fantástica, amigo pessoal do saudoso Mário Covas, entendeu? Amigo pessoal. Daí eu vou entrar nessa. Então eu vou entrar para falar outra coisa com o Mário Covas e ele. Então, todo mundo registradinho lá, tal, prefeito. O senhor tem uma banda aí, uma fanfarra, assim, assim, assado. Vamos pôr essa meninada aí, vamos motivá-los, vamos incentivá-los, porque a criança não sai nunca daí. Toca, nunca sai e tal. Vamos estimular essa meninada. Eles vão representar a sua cidade. Daí eu tinha que fazer aquele papel político do cara. Vai representar a sua cidade, vai ser importante para o senhor, tal. Essa meninada vai ficar feliz de dar um passeio. Entendeu? Deixando registrado que esse trabalho que você fez, né, com contato direto com os prefeitos, vereadores, com o próprio maestro, elevou o Estado de São Paulo a um grau, né, nacional de capital das bandas e fanfarras. Né? Se nós devemos a alguém, então, né, essa pujança do Estado de São Paulo em bandas e fanfarras, estamos diante dele. Exatamente. Né? Do seu trabalho, porque o prefeito, claro, queria fazer uma média com o governador, com o secretário, né? E isso ele, né, fazia com que a banda participasse ali, né? E quando vocês descentralizados nas regiões, né, do Estado de São Paulo, né, permitia que ele não tivesse um custo tão alto de deslocamento para vir para a capital, onde nós tínhamos a final, etc. Então, olha, parabéns mesmo. Não, a gente fazia isso. Primeiro eu falei com o secretário, eu posso fazer dele. O que você fizer está bem feito, Vasquez. Continue assim. Entendeu? Ele ia lá, ele via aqueles processos tudo em cima da minha mesa e tal. Entendeu? Nós vamos ver essa situação aí, viu, Vasquez? Vê alguém aí para poder te ajudar. Falei, pois não, secretário. Estamos aqui. Aí ligava. Então, que eu tinha região, por exemplo, em princípio, quando começamos lá, tinha o quê? 25, 30 corporações no estado todo. Então, como campeonato, a lei 7.992, do dia 4 de agosto de 92, entendeu? Tinha que se fazer as eliminatórias em cada região administrativa. Ela está na lei. Cada região administrativa tinha como é que se diz? As bandas, porque era por região. Eram 8 etapas, 8 eliminatórias. Grande São Paulo e interior, por exemplo, região de Presidente Prudente, região lá de Ribeirão, região de Campinas. Então tinha região que você ficava, você vê Ribeirão Preto, uma senhora cidade e tal, pô, você tinha lá 4, 5 só para vir. Então você tinha que ligar para... Você não vai lá para fazer 4, 5 só para deslocar uma equipe, jurados, equipe a equipe administrativa, tal, de apoio, para 4, 5 corporações, você acaba se queimando. Se bem que nós tínhamos que mexer, entendeu? Pôr um dedinho no fogo, queimar para ver o que ia acontecer, entendeu? E você... Inclusive, tenente, só até um adendo sobre a lei. Essa semana passada eu estive com a secretária de Cultura. A lei agora está alocada à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Saiu do Esporte Turismo e está lá. E foi cobrada para que a gente possa tentar, de alguma forma, fazer com que ela seja cumprida, né?
Exatamente. Isso Porque que tem eu... o estadual e o interestadual também. Que Interestadual. entrou O interestadual, em outras palavras, é o campeonato nacional. Exato. Por quê? Porque o Estado não pode legislar como nacional. Quem vai legislar é só o governo federal. Então, por isso que saiu o interestadual. E na época também o porquê da lei. Um grupo de abnegados, né? Aqueles meninos lá que me fugiram o nome, o alemão, do Colégio Progresso lá de Guarulhos, né? Eles tinham amizade lá, o deputado Vitor Sapienza, né? Que era lá da Zona Norte, lá de Santana. Grande amizade com ele também. Aí fomos lá, reunimos e tal. Deputado, então os meninos foram na frente e a gente acrescentou, entendeu? Para sair essa lei, entendeu? Para sair essa lei. E um detalhe, já que falando no Sapienza, um dia ele foi numa eliminatória nossa, que é da Grande São Paulo, cuja realização foi em Mairiporã, entendeu? Aí eu comecei, presente aqui o autor da lei de bandas de fanfarras, nossos agradecimentos ao deputado estadual, Vitor Sapienza. Se não fosse ele, né? O que nós iríamos fazer? Hoje nós temos a lei para respaldo, entendeu? Aí, acabada lá a eliminatória, ele me chamou. Cavasque, amanhã você vai lá na Assembleia, viu? Quero falar com você. Eita. Falei, puta, o que eu fiz aí? Ai, será que eu falei besteira? Aí ele chamou os assessores e falou assim, ó, vê direitinho, acompanha o Vasco, eu quero ele aqui na Assembleia comigo. Entendeu? Mas daí, como a gente, muito embora aposentado, veio o problema da ciumeira. Vocês sabem que tem uma ciumeira danada. Não só nesse meio, tudo que o cara vai fazer, o cara não quer ver o outro ter sucesso, não quer ver o outro progredir. Porra, nós temos que ajudar nossos semelhantes e vai melhorar para todo o pessoal, para toda a classe, né? Eu fui lá e tal, já me levou, queria porque queria. Aí os caras, não vou entrar em detalhe, pá. Não, ele me queria lá, me queria. Sempre trabalhar com ele. Você viu, enalteci o trabalho dele em se fazer a lei aí para... Eu desculpa, Vasquez. Eu gosto de criar um mapa mental. Eu tenho esse problema. Eu trabalho com informática, tá? Desculpa. Então, você estava lá, estava trabalhando na Polícia Militar, foi participar, então, foi como comissionado para Secretaria de Esporte. Isso foi em que ano, mais ou menos, você se recorda? Isso aí, veja bem, eu aposentei em 91. Ah, ok. Entendeu? Então foi bem ali no começo. Fevereiro de 91. Tá. Entendeu? Eu falei, contei o tempo e tal para sair antes. E essa história dos campeonatos começou quando que você teve que... Não, já comecei antes com o Ronaldo. Eu dava apoio quando estava na ativa. Já dava apoio para ele que ele estava sozinho. E ele se perdia na coisa ali. Entendi. Entendeu? E o pessoal dentro da secretaria, por quê? Ciúmes. O que banda e fanfarra está fazendo aqui? Entendi. Os caras brigaram, isso é coisa da cultura. Como você falou da lei, a lei, se não me falha a memória, eu estava procurando lá em casa, mas se levantar pelo Google aí tem, quando foi transferido tudo lá para a cultura. Não foi 2003. Foi agora, 2003. Foi em novembro, acho que 10 de novembro de 2003. Que foi para a cultura. Eu tinha mais de 20 anos já. É um decreto que passou para a cultura. 4 mil e alguma coisa. Porém, a cultura também quis realizar isso aí. Não quis, né? E por quê? Vai gerar ciúme, vai dar um monte de gente e tal. E lá, eles acham que é somente as orquestras, somente as grandes bandas musicais. Vamos mexer com esse pessoal de fanfarra e banda e tal. Que é aquele negócio, o cara não considera muito, né? É o soldado raso da coisa, porra, sou coronel. Esses caras são soldado raso, é ou não é? E aqui é a banda. Você sabe que tem as vaidades, não tem dúvida. Até hoje ainda predomina isso da vaidade, entendeu? Nesse período, você já fazia as narrações dos campeonatos? Você colaborava ali só no background ou você já pegava o microfone? Mas depois o Ronaldo falou, Vasco, me faz pra mim isso aí, porra. Eu tenho que ficar correndo o trecho aí, entendeu? Então deixa eu já... E fazia parte do jurado de pista, Sendem também fazia. Quando precisava, eu estava lá também enganjado para fazer isso aí. Também foi jurado de pista? Também. Então vai ficar anotado que a gente vai falar disso. E tenho planilhas, viu? Toda a história.
Está guardado numa associação religiosa minha aqui no Ipiranga, na Vila Comercindo. Tenho todo esse arquivo. A bem da verdade, eu ofereci isso para você ou para o Alexandre, se havia interesse, para fazer a guarda disso aí. Porque isso aí é histórico, pô. Entendeu? Sei lá, não quero aqui dar uma de dono da verdade. Provavelmente, o negócio nos moldes que nós fazíamos, acho que dificilmente vai acontecer outra vez. Por Eu não quê? duvido. Porque aquele tempo, não vamos ser pessimistas, mas hoje as dificuldades são muitas e não existe interesse, continua não existindo interesse. Você entende? Porque o prefeito fala, pô, isso aí não vai dar voto, não sei o quê, mas sabe que dá. E muito. Porque nós fizemos em São João da Boa Vista uma final de bandas marciais. Você estava lá. Estava lá. Sim. 2001 e 2002. 50 bandas marciais. O comércio abriu a porta para vender para o pessoal lá. 50? Quantos participantes de banda? Você põe uma pela outra, 50? Você entende? A Dobini tem uns 100 componentes, né? 100, Com 120. certeza. Entendeu? Então, Megalomaníaco. nós chegamos lá em torno de 4 mil caras. E era um tal do comércio dos caras lá em São João da Boa Vista. E o prefeito lá, nossa, o cara vibrava. Fizemos acho que 2, 3 vezes em São João da Boa Vista, final, né? Entendeu? E pessoal comprando no comércio, o comércio abriu sábado e domingo. Então isso aí gerava. Secretaria de Esporte, porra, nós somos do esporte. Nós estávamos competindo com os jogos abertos, jogos regionais no número de pessoas. O cara falou assim, porra, cara, você corta essa. Viu? Tá certo. O que esse cara sozinho quer fazer aqui, pô? Entendeu? Aí os caras ficavam com ciúme de mim, que eu falava, você até para dormir à noite tava ruim. A bronca dos caras. Você vê o que é egoísmo do cara? Eu não estou fazendo nada para mim. É um salarinho desse tamanho de cargo comissionado. Mas eu acho que é uma missão espiritual minha, viu? Sim. De ter passado por isso, humilhações, tá? Porque os caras não queriam. Era uma inveja danada. E você brigar com o pessoal da própria secretaria, não brigar. Mas os caras todos queriam participar, queria ir, porque tinha ônibus, tinha uma televisão de primeira linha que o prefeito dava. A secretaria não gastava nada. Depois que os caras se sensibilizaram, dava 2,5 pau para cada prefeitura para ajudar lá na alimentação, que não era nada. Diz que havia uma certa disputa. Chegou uma época que as cidades queriam a eliminatória, né? Tinha, Procurava. queria. O negócio aumentou de uma maneira tal que Guariba, fizemos um final de fanfarra, acho que em 92. Tem lá, inclusive, o maestro, que hoje é vice-prefeito de Guariba, o Daniel Lousada. Até outro dia eu liguei para ele, que ele fez aniversário, né? A cidade lotou a cidade na praça, aquilo não tinha lugar para nada. E a hora que, vamos, atenção para a primeira corporação aí. Aí os caras tudo com rojões. Parecia festa de ano novo quando o cara solta rojão. Entendeu? Nossa senhora. Aquilo foi acho que uns 5 minutos de fogos. Que o Daniel adorava também, que ele fazia parte lá da banda dele, né? Então o troço, entendeu? Entendi. Explodiu. E o número de pessoas assistindo. E o cara falou, pô, mais uma vez, esse cara sozinho tá querendo tomar conta da Tomar coisa. conta de tudo. Eu preciso chamar aqui um patrocínio. Não é que tá difícil de achar o lugar para falar, mas vamos ouvir aqui um recado rapidinho do Carvalho Luthier. Olá, tudo bem? Meu nome é Denilson, eu sou luthier, técnico em instrumentos de sopro, tanto metais como instrumentos de madeira. E eu quero aqui frisar a importância do trabalho do nosso maestro Josisley através do podcast de bandas e fanfarra e mencionar aqui a importância de um projeto desse, que alcança as nossas vidas, né, como músico e também de crianças e adolescentes, porque eu me lembro que eu reformei mais de 50 cornetas e cornetões para a fanfarra da cidade de Rio Grande da Serra. E foi uma alegria muito grande, porque crianças e adolescentes e jovens ali eram voluntários para esse projeto. E realmente houve uma inserção cultural, musical muito grande ali na cidade.
através da fanfarra. Então, eu acho de suma importância estar, assim, falando desse projeto, falando desse trabalho de bandas de fanfarra através de um meio de comunicação, que é um podcast. E eu quero aqui agradecer o trabalho, o incentivo do maestro Josilei e de tantos outros maestros aí que dedicam seu tempo e sua vida para isso. Ok? Eu agradeço a oportunidade e um forte abraço. Muito bem. O Denilson Carvalho, pessoal, é um luthier lá de Ribeirão Pires, que eu conheço ele já há algum tempo, inclusive ele se casou com uma clarinetista lá da banda que eu participava, a Cadetes de Cristo, né? E aí quando ele começou com essa coisa de luteria, eu falei, isso aí é fogo de palha, e brincando, o cara tá há uns 15 anos pelo menos arrumando instrumentos. Ele é especializado em palhetas e também em instrumentos de metal. Tá? Vai ter link aqui no post para vocês entrarem em contato com ele, seguir ele nas redes sociais, faça o seu orçamento lá com o Denilson, gente fina, faz um excelente trabalho, já arrumou alguns instrumentos pra gente, tá? E ele é saxofonista. Eu não sei, o saxofonista ele gosta de ser luthier, eu não sei porquê. Todo o luthier que eu já mandei o instrumento arrumar, o cara toca saxofone. É muita chave, então. Deve ser, ali já aprende Já tudo. exatamente. Já vai mexer. Só 3 no trompete não dá nada. Não dá, já faz de tudo. Mas vamos lá, vamos chutar pro gol, porque senão daqui a pouco o pessoal tá ouvindo isso aqui já 45 minutos, e se você não responder isso, o pessoal vai pegar no meu pé. Em que momento veio a ideia da frase ordem de apresentação em aberto e em julgamento? Essa é interessante. Muito! Muito Você me traumatizou. O pessoal todo tremia na base. Foi uma intuição que veio assim de repente. Entendeu? De repente veio e comecei. Tá falando. E hoje eu sei que o pessoal todo usa esse bordão. Todo mundo usa. Com Tá certeza. usando isso aí, Bahia tá usando isso. Lá que eu andei vendo qualquer coisa que os meninos me mandaram aí, né? Então me veio. Ordem de apresentação em aberto e em julgamento e papapá. Você fazia com aquela ênfase, aquela turminha toda esperando, e os caras lá atrás dizem que tremia. Você fala com ênfase, é tudo isso, que nem quando você vai começar um jogo de futebol, pô. O nego, atenção, vamos, o narrador lá, fala aí, bababá. E Começava com deixe a pista livre. Aí isso daí já. Começar. que era pra coisa sair quente. Você entende? Vão atropelar. E daí veio, intuitivamente veio isso aí. Mas Me veio, né? mas veio, você tinha escutado isso no quartel? Teve Nada veio da cabeça, não sei por quê. Porque nós tínhamos uma ordem de apresentação, né? Aham. Então ela está em aberto e em julgamento. Ia vir o julgamento em aberto. Tá, ordem de apresentação em aberto. E em julgamento, corporação, tá, bababá. E daí também enaltecia os caras, né? Eu falava maestro para os caras, porque tinha cara ali que eram poucos os maestros, né? Pouquíssimos. Você entende? Com todo respeito aos irmãozinhos, tinha boa vontade. Mas é um princípio deles começar por ali e ser um maestro futuramente. Entendeu? E daí a hora que eu lia, na fulano de tal, o maestro Regino, cansei de ouvir. Primeira peça musical, o Rei Leão. Puta, era um tal de Rei Leão, rapaz. Meu pai do céu, Rei Leão você escutava umas 20 vezes, viu? Entendeu? Mas foi intuitivo isso aí, rapaz. Veio. Quem tocava Rei Leão, O Rei Leão. Quem que tocava Rei Leão. Ao meu favor, entendeu? Quando lançou, né, o desenho, logo na sequência eu adquiri o Rei Leão, que nós estreamos, acho que ninguém tinha feito ainda no Brasil, nós estreamos em Caieiras, onde eu toquei o Força do Destino, né, de Verdi, e os trechos de Rei Leão. Então, realmente foi estreia do Rei Leão, né? Ninguém tocava, mas depois ficou mais banalizado. E hoje também tem várias músicas que ficam banalizadas, né? E depois tem agora, mais recentemente, voltou o Rei Leão, tá? Então, se você for num campeonato de banda, ele voltou. Voltou o Rei Leão. Não sei se é o Simba, eu sei que... Né? Você sabe que o Rei Leão da Lira de Mauá foi motivo de eu levar uma baita bronca no concurso de Guaratinguetá. Nossa, quero saber essa, hein? Não, a banda entrou, eu falei, deixa eu assistir um pouquinho. Tá. Deixa eu ver o horário, porque tinha um ensaio do João T3 Tá. antes do
Me perdi no horário. Fiquei no Rei Leão da Lira de Mauá. Nossa, voltei. Quando eu cheguei e a banda já montada para ensaiar, Chocolate só me olhou. Falei, bom, Chocó ainda, mas a frigideira não teve jeito. Não teve jeito. Nossa, é melhor eu não comentar o que ele falou, mas enfim. E essa história do Rei Leão, ela tem uma história por trás. Na realidade, chegaram várias músicas, né? E eu tinha um dilema muito grande. Eu gostava de ter várias músicas à disposição de tocar. Eu entrava num campeonato com pelo menos 4 músicas ensaiadas de cor, sem partitura. É verdade. Tá? E escolhia na hora 2. Na hora. E nós começamos a treinar esse repertório. É claro que o Força Destino exigiu tecnicamente muito mais, ainda mais porque a banda era infanto-juvenil, né? Bastante ensaios, bastante horas de ensaio, né? E eu estava começando a fazer o Júpiter. Né? Era o Júpiter. Só que eram 2 músicas pesadas, né? Inclusive para a questão muscular, embocadura, né? E aí surgiu o Rei Leão. E o pessoal da percussão na época foi tão interessante essa construção, né, daquele ritmo africano que tem ali, né? Eu tive a oportunidade já de 2, 3 vezes, né? O Rei Leão em teatro, o pessoal fazendo ao vivo, né? A música, o pessoal da banda experimental de repertório, fazendo a parte de percussão, e me trouxe essa memória afetiva dos meninos da banda fazendo a parte de percussão, né? E não era ainda uma percussão que nem depois, onde a percussão tem uma leitura, depois a gente implantou, né? Inclusive com advendo também o naipe de percussão sendo favorecido em disputa, fazendo uma disputa do naipe, né, como uma categoria técnica, eles tiraram tão bem, ficou tão bem, né, e eu estreiei essa música em Caieiras. E tem um fato muito interessante, que eu vou narrar uma parte só. Tem uma parte, infelizmente, que eu não posso narrar aqui, que nós tocamos o Força do Destino e o Rei Leão, com a banda Infanto Juvenil. Salvo algum equívoco da minha parte, foi a primeira banda Infanto Juvenil que ganhou das juvenis e das sêniores. Nós zeramos a pista, até porque eu sou aficionado por pista, né, por marcha, e nós zeramos a pista e zeramos o palanque. Quer dizer, ainda iam desfilar todas as juvenis e todas as sênior. O máximo que poderia ter dado naquele dia era empate. E não deu. Nós zeramos todas as notas. Né? Depois nós tivemos também a banda Lira de Tatuí, né? Como banda referência infantil, ganhando também das bandas sênior, e também tivemos a Lira Bragança, né? Então nós temos aí um histórico, né? De busca de excelência, né? De liras. Liras. De busca de as liras, né? Estendo isso, né? E não posso deixar aqui de registrar o trabalho fantástico junto comigo do Bartolomeu Antônio Rosa, que foi meu companheiro, é meu irmão até hoje. Agora tem mais um, ainda nessa parte da locução, porque a gente tem um podcast já, vai fazer 10 anos agora em março de 2026. Então é normal que o pessoal veja que eu estou aqui e me chame para fazer algumas locuções. Já fiz locução de uns 3 campeonatos, tá? Só que tem um detalhe, eu sou extremamente tímido para falar. Então, quando eu estou gravando lá na minha casa, o podcast em áudio, eu posso cortar. Se eu errar, eu repito a frase. Isso o pessoal não vê. São 200 podcasts que eu vivo utilizando esse recurso. Agora, que nem a gente está aqui, possivelmente eu já errei várias coisas, da dicção também, né? Eu não sou como é o senhor, né? Não, que tem uma dicção muito boa e tal. E aquele momento que você erra na locução? Porque o último campeonato, eu falei, gente, não sirvo pra isso. De 10 bandas, eu errei 8. Errei nome, errei o momento de fazer marchar. Como que é essa questão? O pessoal vinha muito em cima naquela época? Ou não, peraí, é o tenente, é melhor eu ficar quieto. Não, bem, na verdade, não, porque eu fazia uma brincadeira, entendeu? Aí você falava alguma coisa errada, daí eu brincava, poxa vida, caipira é isso mesmo, viu?
A gente vem lá do interior, tá difícil entendeu? A gente erra. Se eu fazia aquela brincadeira, todo mundo dava risada e caía no esquecimento. É aquele jogo rápido, entendeu? Sacada. Tem que ter a sacada. Você tá sacada, tal, ou fazia qualquer coisa que vinha, na intuição. Você entende? Eu prometo, na próxima vai dar tudo certo. Mas não era coisa, um erro crasso, né? É coisinha boba, tal, que... Porque você tá ali, eu fui agora em Santa Isabel, fiquei 12 horas em pé lá, pô. Nossa. 12 horas em pé em Santa Isabel. Pá. Pô, você tava lá, você viu, né? Sim. Pô, rapaz, chegar é duro, entendeu? Em pé tal, comi um macarrãozinho meio rápido lá, uns 15 minutos, que eles deram intervalo lá e continuamos. Mas você vai cansando. Você está em pé, você cansa e não dá para sentar. Porque eu vivencio muito o negócio. Eu quero acompanhar toda a jogada. Sim. Você entende? Até chegar no gol lá, eu quero acompanhar. Entendeu? Então você não deixa, você já olha lá no fundo como é que estão as coisas, porque se anuncia aqui, o cara lá já não está. Por quê? Não existe a integração, às vezes, da própria organização deles, que tinha que se acertar isso. E às vezes o cara deixa para a última hora para acertar detalhes. Então deixa. Aí, se você pôr aqui o fone de ouvido, aí vai ficar pior ainda. Porque um fala uma coisa aqui e não é aquilo. Então, preferi deixar a menina do meu lado, que é a esposa do Valinhos. Você conheceu ele lá, né? Você conhece a tua Sim. Valinhos? Ela estava do meu lado ali, eu falei, ela também toca na banda lá. Você dá, porque se eu pôr aqui, dá errado lá, eu falo uma coisa aqui e vai dar outra. Então, você que conhece, você já pode entrar. Então, já Mas o entrava. interessante dessa história, eu estendo a pergunta do José ao André, que é o nosso atual locutor de vários campeonatos da Ucifaban e assim por diante. E aí, qual é a sua perspectiva sobre isso? A gente teve boa referência, né? Então a gente tenta pescar, não tem como fugir. Mas é o que o tenente falou. A gente aprende na prática, né? Tem que ali ter aquele jogo de cintura e de qualquer forma. E às vezes não querer também aparecer mais do que o evento, né? Isso, É falar mesmo aquilo que for para ser sim. dito e Sei. tá ótimo. O menos é mais, O né? menos é mais. Então, mas é isso, você tem que perder a timidez, né? À medida que você vai fazendo, você perde a timidez também de falar em público e tal, que é difícil. Na secretaria fazia eventos lá, o responsável pelo cerimonial era eu também na secretaria, entendeu? A gente teve um episódio, o senhor me permita, por favor, não é uma crítica, por favor. Por favor. Tá, eu vou apontar um erro, mas teve um resultado bom, vamos dizer assim. Eu fui convidado para fazer uma alocução lá da Ucifaban, ou foi do Nacional? Foi a Ucifaban, né? Aquela vez que a gente foi para Amparo. O Amparo é o Centro Mundial de Bandas e Fanfarras, né? Atualmente, Então, isso. eu não lembro. Ou foi outro, Eu acho que foi a Ucifaban. Exato, acho que foi da foi Ucifaban. estadual. E aí o que acontece? O que eu mais errei foi nome de banda, né? Nomes que são parecidos, tal. Eu lembro um pessoal que eu acho que é lá de Ribeirão Preto. Puxa, como que é o nome? Eu esqueço. Alfeu Gasparini? Alfeu Gasparini. Como que é o nome daquela família que tem lá em Mauá? Leardini. Eu chamei de Alfeu Leardini. E aí eu olhava lá do outro lado do campo, o Maestro ficou pulando assim, falando, e eu gesticulando, eles não estão prontos. E não era, pô. Era a banda dele de Leardini, era Gasparini. Não, mas a bem da Entendeu? verdade também já teve locutor que era Tigrinhos de Barrinhas e não era nada disso. Né? O cara quer luta, então você tem Só amarrar aqui, aí eu já passo a palavra pro tenente. Aí o que aconteceu? Teve uma época, né? Essa história é uma história que sempre volta, vários podcasts a gente já falou disso, e esse caso eu cheguei a mencioná-lo. Depois que eu errei, eu fiz um vídeo falando sobre isso. A gente, durante um período, foi a banda do Colégio Tijuco Sul Poeira e Domus de São Caetano do Sul. E aí não tinha jeito, gente. A gente era a Lira, o coração é a Lira de Mauá. Só que quem pagou o ônibus, quem estava fazendo a banda acontecer naquele momento, era o Tijuco Sul. Exato. E nós fomos para um campeonato lá em Taubaté. Eu não lembro se era nacional, retroativo de 99, mas foi mais ou menos nessa época. E aí não teve jeito. Você falou banda marcial municipal de Mauá. Não, minto, a gente já estava com banda Lira.
Tá bem. Só que com aquele uniforme bem ruinzinho. Sim, é. Tava... E aí você anunciou a Banda Municipal de Mauá. E a gente tava, ó, putaço, porque a prefeitura não tava ajudando com nada. E a gente já tava a molecada já tinha crescido ali, a gente já tava com os 19 para 20 anos. Na hora que você falou Banda Municipal, todo mundo queria voltar correndo pra Mauá. Então. Mas isso foi bom, porque eu lembro que o Binder falou, não, aí você corrigiu. Você falou correção. Bandalheira de Mauá e a gente entrou com uma garra naquele dia. Entrou arrebentando. O pé foi, o joelho foi no queixo naquele dia. Por isso que eu estou dizendo, você vai ler 40, 50 corporações, então vai chegar um momentinho que vai cansando, né? Você cansa e você dá no reflexo ali. Por isso que eu procuro saber quem é para dar todos os nomes. Se tiver algum nome meio estranho, eu peço para o cidadão fazer a tradução. Me interpreta aqui que eu vou pôr na frente. Você tem como é que se diz? A dicção correta aqui da música. Pela dicção. Entendeu? Então eu pego primeiro. Mas a hora que você está super cansado, você já pode dar uma, né? É o momento da gestalt, né? É uma gestalt que dá o cara, sai da... E só voltando lá atrás, Guaratinguetá, você falou que teve problema tal, problema sério lá em Guaratinguetá. Tava lotado também lá. Tava. Que Deus o tenha, que me ouça aí se não tiver reencarnado já aí. Entendeu? O coronel Guerce, julgando pista tal, o coronel era garbo o negócio dele, né? Tal, o Simpólio marchando, que Deus o tenha, Simpólio. Coronel Guerce. E o Domingão, que Deus o tenha, porque ele era fera, né? Domingo Saco. Ele queria porque queria fazer parte da comissão julgadora nossa. E a maioria do pessoal, tem uns que eram amigo dele e tal. Falei, pô, e o coronel, rapaz, ameaçou desmaiar lá, viu? Precisamos socorrer ele pro hospital. Entendeu? Levamos ele pro hospital. Aí eu tive que, quem que eu peguei lá? Não me lembro, para substituí-lo lá. Não sei se eu pedi pro Simpólio dobrar, você entende? E o outro lá, o Domingo Saco, que Deus ilumine, você entende? Ele tinha uma bronca que ele queria participar. Ele me enchia o saco. Então, ele chegava até que tentar diminuir. Quando tinha o pessoal, Guarda Civil e Força Pública, você é um Guarda Civil? Eu falei, eu, Guarda Civil? Porra, se eu fosse Guarda Civil, eu já era subinspetor, pô. Não é? Então, eu falei, eu sou combatente, sou especialista, entrei em plena Revolução, 67. Olha. Daí eu não quis retrucar com ele, porque eu considerava o cara, eu não tenho bronca nenhuma, mas o amor dele era fazer parte. Então, uma energia tão pesada, e o Chocolate também, aquela energia forte que ele era terrível, ele jogava contra também, viu? Lamentavelmente ele já foi, você entende mais, tinha muitos que jogavam contra. Ciúme, inveja, troco do quê? Salarinho assim e tal. A gente fez porque eu reputo isso como se fosse uma missão minha de fazer isso aí, do nada começar a fazer. Você está entendendo? Então o coronel foi para o hospital. O caso, entendeu? Porque tinha uma pessoa vibrando. Sabe, vibração de pensamento? O pensamento é força. Você entende? E não estou julgando o cara. Mas o coronel caiu, pô. O coronel nunca joelhou. Dessa vez ele foi para o hospital e tal, daí tive que... Então foi pesado os concursos lá, você reza muito antes de ir. Só voltando lá em Ribeirão Pires. Você é de Ribeirão? Eu sou de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Tem um aqui amigo no ABC. Tem um amigo meu lá que é dono da empresa de transporte lá, o Zé Carlos. Conhece? Empresa de transporte. Você tá de sacanagem. Você conhece? Ribeirão Pires. Você conhece ele? Eu não sei, Binder, você conhece o Zé Carlos? Depois que nós terminarmos o podcast, o Zé Carlos, ele agora é meu cantor no grupo de mentais. O Zé Carlos tá? O Zé Carlos é meu cantor Olha no grupo só. de mentais. Não, ele adora cantar. Exatamente. E ele faz parte da nossa associação religiosa no Ipiranga. Todo mês nós temos um almoço lá que ele marca, né? Na terceira, sexta-feira do mês e tal, ele marca lá o Zé, né? Entendeu? E ele adora cantar, né? Ele adora cantar. Eu tô tirando uma foto Queira. sua para mandar agora Manda pra pra ele. ele lá, manda. Ô Zé. E ele não me deu serviço, pô. O mundo é muito pequeno, Tá né? vendo? Não tem jeito, não tem Zé jeito. Carlos, eu conheci ele, só para você entender, né? Eu fui fazer
uma participação com o Robson Miguel, eu e o Josi, para propor fazer um festival de bandas em Ribeirão Pires, né? E ele seria o que faria a abertura, o Robson Miguel, lá do Castelo, né? Você vai fazer a abertura pra gente, tal, né? E aí o Robson, no meio da conversa, pô, Binder e tal, eu falei, não, eu faço digitação de partituras, tal, não sei o quê, pô, eu tenho umas partituras aqui, você não poderia digitar para mim, né? Do repertório dele, né? Compositor, o Robson Miguel, né? E logo em seguida, o Robson me procurou para a gente fazer uma orquestra do Castelo, né? E o Robson, com o conhecimento que ele tem, com a imagem que ele tem, até mundial, ele agora foi numa turnê dos Estados Unidos, agora ele está na Europa, e depois o Japão, e depois ele vai para a Europa, né? E aí nós fizemos a orquestra, só que o pessoal vinha de todo quanto é lugar para Ribeirão Pires, e aí começou a inviabilizar por causa de custo, né? O pessoal ir lá pelo menos uma vez por mês e tal. E aí eu fiquei responsável pelo grupo de metais. E tô lá com o grupo de metais e tal. E de vez em quando passava um senhor lá, né? Se ele ouvir esse podcast, ele vai me bater. De cabelos brancos, né? Entendeu? E tem uma foto depois que eu vou mostrar para vocês, mas é uma foto só entre nós aqui, tá? Porque que na última apresentação, eu fiz umas seleções com boleros, né? Tipo Ray Conniff e tal. Então ele me deu uma peruca do Ray Conniff de presente, né? E ele que tá com o cabelo branco, entendeu? Deixa ele. E ele, não, eu tenho um sonho de cantar, tenho um sonho de cantar. Eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Aí ele foi lá em casa, fez umas aulas de canto comigo, treinando um repertório. Esse mundo é pequeno, hein? Pequeno. Isso é, Carlos. Eu ia convidar para ele vir hoje aqui, Pois é, mas escapou, se sabe? você Quando convida, ele vem, viu? Não, ele é gente finíssima. Então, mas eu não queria falar de Ribeirão Pires. Uma menina também, que tinha uma banda musical, se não me engano, o nome há muito tempo, Marinês, se eu não me engano. Não, porque a banda não sei o quê, papapá. Falei, daqui que eu falo com o prefeito. Eu não sei se era o Clóvis ainda o prefeito, acho que era ele. Liguei, e o Clóvis, eu trabalhei com ele também na secretaria, agora, ultimamente, quando eu saí, ele era secretário adjunto, né? O filho dele, do Clóvis, hoje é o prefeito, e ele parece estar como secretário de saúde. Secretário de saúde. Então, e falei com o Clóvis e tal, ela, não, o prefeito vai arrumar para você, assim, aquele negócio meu que eu... A menina foi. Falei, mas por que você... Não, porque a gente vai expor muito. Falei, filha, você vai ficar tocando na praça pro pessoal, na igreja? Vamos lá participar, pelo menos você faz uma avaliação, vê como é que estão seus músicos, porque a gente, modéstia à parte, escolhia jurados, pô, né? Na época, o Sérgio, me fugiu aqui agora, o Sérgio, ele está até morando em Santos. O Pereira, eu que trouxe ele de Tatuí, primeira vez, Maestro Pereira, entendeu? Eduardo Escalante, ele ia com a esposa, com a Sônia Abrão, entendeu? Tudo cara de, realmente, sem desmerecer. Nacionais, tinha alguém chamado Jonathan Christian? Isso, tinha. O menino, o Eliseu, né? Me perguntou para mim. Eu lembro do nome, mas parece-me que ele já faleceu, falecido, né? O Jonas Christian. Ele queria fazer Isso, é o Dirceu. Encontrou uma assinatura numa planilha antiga, mas queria a referência do nome correto e tal. Eu me lembrei vagamente, né? Isso, Jonas. Até porque eu era muito jovem na época. É que eles eram... Meu favor, né? Aquela época, mas só pegava cara bom, entendeu? E aí eu levamos essa menina e tal, participou do primeiro, foi bem. Aí foi pro segundo campeonato, voltou. Aquela menina ganhou na categoria dela. Falei, tá vendo, Marinês? Você vê como tem que participar? O estímulo, né? Você viu que você ficou assim? E tem um outro caso também. Um amigo que na época tem uma fanfarra com pisto. Foi lá em Cajati. E a gente levou... Sérgio, como é que é o nome do Sérgio? Eu lembro já. Tudo jurado, de top, cara. Cascapeira que você está falando? Não, o Cascapeira foi antes, né? Faleceu e tal. Foi o Sérgio, que é o cara lá da cúpula. Não é? Vasconcelos. Sérgio Vasconcelos. Cara, entendeu? Eduardo Escalante. Fomos lá em Cajati. E o menino, cara, entendeu? Fanfarria com o pisto dele.
totalmente cruzado, totalmente desordenado, e o pessoal escreveu tudo na planilha. Qual o intuito do jurado? Não é desclassificar o cara para ele não ser como é que se diz? Classificado para as finais. Você tinha um número de O índice, pontos. né? O índice. Se você não atingisse o índice, você não ia. Então anotou tudo. Esse rapaz ficou meu inimigo. Vocês sabem quem é que agora em Santa Isabel ele mudou para a banda musical. Certo. Você entendeu? Ele levou um caminhão de troféus de lá. Então aquilo que aconteceu lá em Cajati serviu, você entende? Tá. Serviu para o cara buscar aprimorar. Não sei se ele tem alguém por trás que faz isso. Vocês sabem quem é um menino lá de Cubatão. Entendeu? Inclusive ele é evangélico, pastor também, né? Com todo respeito, né? Vocês devem conhecer ele, né? Eu não sei. Conhecemos. Ele ficou bravo, você tá entendendo? Porque, ele não olhou mais na minha cara. E até hoje, aquele dia lá em... E eu falando, parabéns aí, viu? Eu devia descer e falar com ele, você tá vendo? Aquela observação que os nossos jurados fizeram para você, viu como você buscou aprimorar, procurou fazer de acordo, que era uma fanfarra com pista. Ele foi para acender a banda musical. Não sei também, vocês que avaliam aí a parte de musicalidade, para ver se realmente que ele levou um caminhão de troféus lá. Entendeu? Então o cara acabou virando inimigo da gente. O que nós estamos fazendo? Por que vai o jurado? Não é para pôr o cara lá para classificar para as finais, não. Para você apontar as falhas para ele fazer as correções. Nas próximas vezes, fazendo as correções, vai se apresentar melhor. Vários campeonatos agora tem um direcionado jurados, inclusive bem claramente para que eles orientem a melhora do trabalho, né? O que pode ser agregado, quais são os elementos que podem ser melhorados, né? Apontar os erros é muito fácil, sugerir mudanças, sugerir coisas para a evolução da entidade do próprio maestro. Então, hoje, os jurados, uma boa parte, pelo menos, que eu conheço, já estão imbuídos de estarem não criticando os erros, e sim observando o que pode ser melhorado. Quer dizer, isso é muito sutil, né? É pedagógico, inclusive, né? O André pode agregar alguma coisa? Hoje, na federação, também há esse consenso de fazer os apontamentos, porém não somente os apontamentos, né? Mas dar a possibilidade de como realizar uma melhor execução através daqueles apontamentos dos avaliadores, né? É o que os jurados faziam. Só que o cara fica bravo, porque ele vai se sentir envergonhado perante a corporação A, B ou C ou D. Ele tinha ligação com uma deputada que era lá da Baixada, de Cubatão. Me fugiu o nome dela agora. Nunca mais apareceu, não foi reeleita. E essa mulher dava um suporte para ele e tal. Então falou, como é que eu fui? Não fui classificado? Pô, agora a deputada não vai me dar mais as emendas aqui para eu. E não é, hoje ele está aí participando e tal. Não sei como é que tá. Sei que de lá ele saiu com Vasco, vários troféus. Eu acho que a gente teve no passado e ainda tem no presente, ainda um pouco, até conversei antes da gente gravar aqui com o André, de que as entidades como a FABESP, o Cifaban, CNBF, a própria Liga, elas estarem atuando um pouquinho mais na formação dos profissionais, né? Inclusive dos próprios jurados. Exatamente. Né? Da gente transmitir o conhecimento que a gente tem adquirido tantos anos, para que a gente possa ter um avaliador melhor preparado, inclusive no que ele está discorrendo na sua nota, né? Então isso é muito importante, tá? E assim também em relação aos próprios maestros. Certo. Sobre essa questão da evolução das entidades, eu vou tentar ser bem sucinto. É o seguinte, o que eu percebo? Tem uma associação, seja estadual ou nível nacional, e ela vai querer chamar ali um maestro para dar um curso de regência. E, eventualmente, na sua associação, você tenha 50 bandas que são pessoas associadas, corporações associadas. E no dia do evento aparece 4 maestros, 50 para 4. E eu percebi nesses anos de podcast, sempre que a gente trouxe esses temas, a gente percebe que realmente a participação é sempre baixa nesses cursos presenciais, tá? Beleza. Então eu vejo que os concursos, os campeonatos, né, no momento da avaliação, como vocês já citaram, colocar ali coisas relevantes para as corporações, eu acho que poderia se agregar a isso uma liberação
ou melhor dizendo, dar uma liberdade pro jurado dar uma nota baixa, tá? E aí eu já citei isso lá no arroba lá, Toque2, no Instagram, mas eu vou repetir rapidamente aqui. No último concurso que eu fui assistir pessoalmente, eu fiquei, assim, preocupado. Existe uma movimentação das bandas de não marchar mais, tá? Isso para mim está muito claro. E eu não vou nem discutir isso aqui agora. Porém, num concurso, por exemplo, como é Caieiras, esse que você citou também, existe a questão da marcha envolvida. Ela faz parte da nota, certo? Então a gente tem o que a gente chama de rompimento de marcha. Se o maestro, por exemplo, estiver ouvindo a gente agora e ele não entende o que significa romper marcha, significa que ele precisa estudar mais sobre marcha, porque é um termo usado no meio de bandas fanfarras. E se eu estou falando aqui é porque alguém me perguntou o que é romper marcha, porque não está habituado com a nomenclatura utilizada. Percebe o quanto que isso é problemático? Então, eu estava observando... E a escola militar também, é romper a marcha. Vamos romper a marcha. Então, o que é o romper marcha? Em determinado momento, a banda tá lá, terminou a nota de formalidade instrumental e ela vai entrar no concurso. Tem lá, fez o grito de guerra dela e vai marchar. Lá em Mauá, com o Binder, a gente tinha um combinado. Em que momento, em qual compasso da música, eu ia dar o primeiro passo, se era com o pé direito ou esquerdo, e etc. Então, o Mor, a figura do Mor, veio muito depois. Eu me lembro que o Ademir foi o primeiro Mor que, pelo menos, eu tive lá na banda de Mauá, que eu me lembro. O Ademir mesmo, ele entrava no nosso esquema. Ele sabia a contagem, porque o Binder treinava isso. E eu me lembro que as bandas da nossa época rompiam marcha. Por mais que... Eu nem tô falando de marcha, tá, gente? Não tô falando se levanta ou não levanta o pé, se arrasta ou se não arrasta. Eu tô falando só do rompimento. Então, quando eu vou num campeonato que tem marcha e a banda não tem rompimento, teve uma banda que o Mor deu o comando e a banda não saiu, ele voltou, ele levantou o bastão, o Mance, deu o comando novamente, a banda não saiu, e aí um músico que era lá da ponta direita, ele saiu sozinho, aí a banda saiu torta. Que nota o jurado dá pra esse cara? É zero. É zero, não houve o rompimento. Na realidade, percebe? Jô, só não te interrompendo, já fazendo, em Santos, eles me deram a liberdade de fazer uma nova planilha. Até mostrei para o André lá, né? Onde a gente subdivide alguns itens da marcha, né? Por exemplo, passo e passada. São duas coisas distintas, né? Pisada. Passo, passada e pisada, porque são coisas, porque o avaliador ele não pode julgar o estilo que o cara quer fazer, né? Sim. Se ele vai fazer uma marcha alta, se ele vai fazer aspas, o jeito americano de marchar, não importa. Tudo tem uma lógica, uma forma de executar, e o avaliador está lá para exatamente avaliar a proposta e a execução da proposta, se ele está cumprindo a proposta que ele deu, né? Pode ser simplesmente andar, né? Andar, mas tem uma uniformidade, tem uma profundidade de passo, a pisada está correta, né? Todos estão pisando no chão ao mesmo tempo, dentro de uma pulsação pré-estabelecida. Está sincopado o passo do pessoal, não está sincopado, né? Então lá em Santos eu consegui desenvolver essa planilha onde eu subdividi, e em todas as minhas planilhas eu me coloco à disposição de esclarecer a minha nota, tá? Porque muitos, Josi, são muitos, tá? Não sabe nem o que é cobertura e alinhamento. Em Caieiras mesmo, teve banda que fez lateralidade e falou, vamos cobrir. Coluna base, né? Não, exatamente, homem base, tudo isso, né? Então são termos que vieram do militar, mas que também evoluíram no meio de bandas e fanfarras, né? Sim. Então, Josi, a figura do Mor hoje, eu diria uma boa parte, né? E você sabe o trabalho que eu tive na Lira de Mauá, depois do Ademir e outros, né? Todos eles tinham Bono e Pozzoli, tá? E tinha aula de regência comigo também.
Então, eles tinham uma noção. Tá? Alguns ali, antigamente, faziam a vez de repetir mecanicamente. Ó, conta até X, rompe aqui, dá o sinal aqui, tal. Mas depois não. Isso dá muito trabalho, né? Então fica caricato demais, na minha opinião. Né? A gente tem que estimular sempre o grau de excelência nas pessoas. Estimular a pessoa a aprender música, né? Mesmo o humor, o fundamento da música, ele tem que saber. Né? Ele está ali para isso. Né? Agora, quer fazer, tem disponibilidade de tempo, aí já é uma outra situação. Tá? Então não vou entrar no mérito, mas você está correto. Não temos hoje. Né? Hoje, infelizmente, estão simplificando, na cabeça deles estão simplificando, mas não estão dimensionando o mal que a gente está fazendo para o nosso segmento. Concordo. O mal que a gente está fazendo. Eu estive há semanas atrás avaliando o concurso estadual do Rio de Janeiro. E lá eles ainda estão marchando. E eu comentei com os colegas que eram todos de São Paulo. Falei, olha, isso me dá um pouco de paura, porque São Paulo realmente está difícil de ver a questão de marcha. E vem nessa história, não, porque já diminuiu porque toca uma música só. Com diversas desculpas. Aí a marcha está entrando agora também, não sei por que causa, circunstância que também não estão ligando muito para a marcha. Já tem colega defendendo que não precisa mais dar nota de marcha. É um perigo. Veja bem. Para o nosso segmento. André, pensa uma coisa só. Nós temos, e que já foi combatido quando a gente fala, nós temos um histórico, nós temos um background, né? Nós temos uma cultura de bandas e fanfarras que lá atrás foi batalhado pelo tenente, né? Veio com o Coronel Quercy, veio com os outros lá, tem uma certa origem militar, tem até origem militar, mas as bandas foram se adequando e se moldando. A plasticidade do deslocamento é que dá o impacto nas nossas bandas. Tá? Ok? Quando está se suprimindo isso, né? E a grande situação que a gente tem foi a pandemia. Não dá para ensaiar maior junina e tal, mas a pandemia já ficou para trás e o pessoal não voltou. A gente vê, por exemplo, trabalhos fantásticos, Facmol, por exemplo, né? Faz um show, mas pensa no deslocamento deles. Não, galopando, inclusive, né? Galopando. A banda de Promissão, trabalho fantástico também lá, né? Fora a questão coreográfica que eles fazem, a gente vê que tem fundamentos tem a de ordem. preocupação os fundamentos estão lá. Né? Então, são pessoas, né, que tem que aplaudir. O Edmir lá de Promissão, o Wellington da Facmol, são pessoas que têm que vivenciar o passado e aplicam aquilo hoje, mesmo modernizando. Então, a modernização não passa por suprimir a marcha. Então, por exemplo, o campeonato estadual feito num gramado de futebol, onde as bandas rompem no meio de campo e marcham 20, 30 metros, é inadmissível. Você tem o campo inteiro para marchar, né? Quer dizer, eu não consigo entender a lógica. Quer dizer, eu sei o que é e como, mas eu me reservo o direito a não comentar isso, que eu aí sempre sou colocado como um crítico da situação. Tá? Mas eu acho o seguinte, como foi feito, de abrir uma categoria técnica de bandas de concerto, bandas marciais de concerto, então você já tem, quem não quer marchar, vai para aquela categoria, e quem quer marchar, vai. O que a gente vê? A mesma banda indo para os dois, mas não marchando. Né? Ela quer participar das duas, porque eventualmente aumenta a chance de ganhar um título, etc. Eu até entendo a filosofia disso, mas não está correto. Então, por quê? Nós tínhamos lá 200 metros de pista, depois caiu para 150, aí para 100, agora não tem nem 20. As bandas de Pernambuco entram num ginásio. Eu entendo a questão da temperatura, né, do calor que faz lá, tá? Mas naquele espaço de 10 metros, aquelas bandas marcham muito mais do que bandas hoje no estado de São Paulo que marcham 20, 30 metros e não apresentam nada. Né? Subtrai do público a plasticidade das bandas. É a preocupação, né, de dar ao público a visão do que é uma banda marcial, né? Exatamente. Bom, deixa eu aproveitar aqui, fazer mais uma colocação. A gente tem um recado aqui da Jurema Góes, lá da JG Creative. Vamos ver o vídeo dela.
Bom dia! Hoje é um dia muito, muito especial. Hoje nós temos 200 motivos a mais para estar comemorando a vitória de um grande amigo, um grande comunicador, que é o Josi, lá do Toque 2. E ele conseguiu a marca de gravar 200 podcasts. Isso aí não é para qualquer um. E nesse interim, ele trouxe grandes personalidades da música do nosso mundo de bandas e fanfarras aqui no Brasil. Gente boa, gente que comprometida com a música, com a educação, com a arte, com a cultura. E eu não tinha como não vir aqui prestigiar esse momento tão bonito da vida dele. Desejamos para você muito sucesso e que venham por aí muito mais de outros 200 podcasts. Parabéns, Josi! Muito bem, a Jurema, que é a CEO, né, lá da JG Criative e Fardamentos, ela que já praticamente há mais de um ano vem colaborando aqui com o Toque 2. A Jurema é uma pessoa incrível, sempre que eu posso eu conto um pouco aí da história dela. Nós estávamos num concurso, se não me engano, de Santos, o Binder estava dando nota lá, a gente teve a oportunidade de conversar com ela, Binder, acho que você se lembra. Sim. E ela queria fazer um concurso para premiar uma corporação, né? E aí eu e o Binder, ela pediu nossa opinião, a gente colocou algumas ideias para ela e com isso ela fez um concurso onde ela daria um uniforme completo, inclusive para o corpo coreográfico, para baliza e para o MOR, né? E eu não me recordo, aí talvez o Tenente Vasquez se lembre, talvez de uma outra empresa no passado que tenha feito um concurso desse tipo, né? Chegou no dia de dar o prêmio, eu fui um dos jurados, inclusive, ela chegou e deu o prêmio para a banda que ganhou, né? Aí depois ela falou, gente, mas tem a banda Medianeira, se não me engano, que teve aquele problema no sul, né, das enchentes, levou tudo, só sobrou os componentes, uniforme, instrumento, levou tudo. Isso me tocou o coração, eu vou dar o uniforme também para a Medianeira, que tinha que ficar em segundo lugar. Então ela deu o uniforme para 2 corporações. Detalhe, o julgamento era através de vídeo, tá? Através de vídeo. E aí, o terceiro lugar era a PAI de Curitiba. Então pensa como foi para ela dar os 2 uniformes, né, que foram bandas, se não me engano a primeira colocada foi a banda Bia, o maestro faleceu, então, você tem 18 anos, então você vai ser o maestro agora, foi um negócio de louco lá também. E aí ela me chamou assim no chat, depois que acabou, fechamos o bate-papo, ela falou, José, eu não tem como, eu vou ter que dar o uniforme para a PAI de Curitiba. Então ela deu 3 conjuntos de uniforme completo para a banda Bia, para a Medianeira e para a PAI de Curitiba. Eu já gravei esses podcasts, em breve vai estar aqui individualmente, a gente falou com cada banda, e aí vocês vão poder ter um pouquinho de noção da história de cada um. Então, é uma empreendedora do meio de bandas e fanfarras e é uma pessoa incrível, né? Tá passando por uma dificuldade de saúde hoje, mas eu espero que Deus vai abençoar, vai dar tudo certo para ela. Fica meu abraço aí, então, para Jurema e para toda a equipe lá da JG. Vasquez, muita história, certo? Você viveu muitas bandas, narrou muitos campeonatos e tal. Em um momento aí, eu comecei a participar de campeonatos mais ou menos em 94, mas quando chegou ali no ano 2000, teve uma pequena mudança. Começou a entrar alguns outros instrumentos, o Binder já colocou isso aqui pra gente, né? E teve o lançamento do filme lá, Drumline, de 2002, que também, querendo ou não, pro bem ou pro mal, teve sim um impacto no meio de bandas e tudo, e você tava lá. Você consegue fazer assim um parâmetro na sua visão de admirador, né, de narrador, como que era lá nos anos 90 para hoje? O que você vê de bom, o que não está muito bom? Você consegue fazer um panorama para gente? Veja bem, na década de 70, a TV Record fazia campeonato, bandas e fanfarras. Ocorre que saía aí 80, 100, 120 corporações. Chocolate naquela oportunidade, Coronel Guerci, participava disso. Era lá embaixo no Vale do Anhangabaú, lá, né, que acontecia. Então, eram os primórdios aí, né, da bandas e fanfarras. Só que eles passavam a toda na frente, não parava no palanque. Ia direto. Como você vai fazer a avaliação da musicalidade e da marcha do... Entendeu? A bem da verdade, já te interrompendo, o concurso de Santos
também não para. Você toca 150 metros e volta 150 metros. E os jurados avaliam harmonia, tudo. Então, é possível. É possível. Até na Record eu lembro do Chocolate comentando que eles iam para a pista um dia anterior, contar os passos, para ver o momento que a corporação ia passar na frente da cabine, para que eles pudessem pegar o melhor momento, né? Então você vê, mas aí também falta algum detalhe, né? Se você pegar só no ar assim, de calcular tal, vai haver muitos erros. Então o que nós fazíamos? Depois que começou a se fazer, acabado o campeonato, a gente pedia, você lembra disso, como na época presidente da federação, anota aí, o que vocês acham que temos que mudar no regulamento, inserir ou excluir, né? No regulamento, não, sem ferir o regulamento, como é que se diz, no campeonato, próximo campeonato. Porque a bandeira não sei o quê, porque isso que não pode e tal, e essa introdução dos outros instrumentos, 2002 praticamente já tinha se encerrado. Foi 2003 que passaram para a cultura, não fizemos isso por conta também de uma ciumeira boba. E o cara é meu amigo, eu não tenho mágoa de ninguém. Tanto é que ele aniversariou agora, eu ligo todo dia, eu passo bom dia para ele e tal. Ele simplesmente descartou. Quem que era na oportunidade? Um cara que era o homem lá do barco, o Lars Grael. Cara de Niterói, o negócio dele é os barcos lá, correr e tal. Jogou na mão dele, quer dizer, os caras não pensam na cultura, não pensam em nada. Mas nós buscávamos aprimorar ano a ano alguma falha, alguma coisa que pudéssemos inserir no regulamento do próximo ano ou retirar, você entende? Ou suprimir do regulamento para o próximo ano. Alguma coisa. Então eu ouvia todas as partes, desde que não entrasse em colisão com a lei. Tá entendendo? Então a gente buscava, chamava o próprio pessoal para ninguém reclamar. Reclamou disso, reclamou daquilo, então anota. Anota o que você acha que nós temos que alterar. Um detalhe importante, já que você está voltando no tempo, no espaço aí, né? André, é interessante isso, né? Porque antes de surgir esse movimento através da secretaria e esse regulamento, cada cidade que fazia o seu concurso tinha um regulamento onde as faixas etárias eram diferentes, as categorias técnicas eram diferentes, as bases de julgamento eram diferentes de uma cidade para outra. Então, você se deparava muitas vezes cidades onde você num lugar era julgado de uma forma, do outro lugar era outro. E o que eles fizeram foi avançar dentro de um regulamento único, né? Que recentemente voltou para trás, né? Exatamente. Cada um quer fazer o seu regulamento, né? Então a gente só está voltando, tá? Então esse filme... Você percebeu? Você percebeu? Eram grandes reuniões do Ben Barione, né? Que faziam. Nós fazíamos os encontros de bandas de fanfarra. Fizemos lá em São Luís do Paraitinga, cidades, meninos lá bastante interessados, campeões. Não sei se eles participaram agora ultimamente aí em São Luís, né? Eles eram para aí. Aí eles foram. Jaboticabal, né? Não, São Luís do Paraitinga. Do Paraitinga, não. Aqui no Vale. Sim. Entendeu? Então, ativos. você veja bem, a gente colocava tudo lá. E hoje a maioria dos concursos, o pessoal se baseia no nosso regulamento. Todos que fizeram, ele serviu de baluarte na coisa aí, né? Serviu de orientação para o pessoal e aprimorar de acordo. Então o cara faz na cidade dele o que você falou, ele quer fazer dessa forma, o outro dessa forma e tal. Então vira um angu de caroço aí que, entendeu? Cada um quer legislar em causa própria. Exatamente. Você tá entendendo? O cara não quer perder a legislação em causa própria, entendeu? Então, da guerra, da briga, ponto do nego quebrar instrumento num concurso aí, arregaçar com o instrumento, entendeu? Brigaiada, né? Então você vê os caras que eram mais conscientes, o cara que realmente entendia, ele não partia para o pau, não partia para a briga. Ele sabe aonde ele errou. Então o cara é maestro, realmente não é benzedor, né? O cara é o maestro, não vai benzer nada. O cara sabia, pô, eu errei, não adianta eu gritar. E os caras queriam ganhar no grito, queria
torear, pegar o touro, paninho vermelho e torear não é por aí. Por isso que nós fazíamos ano a ano, reunia a nossa comissão, trazia o pessoal. Você participou de reunião nossa quando você era presidente, lembra disso? Sim, Pra várias, gente inúmeras. fazia as alterações lá no regulamento e tal. E para ir buscando melhorar cada vez mais. Mas o pessoal não entendia só. O cara quer ganhar no grito. De todo jeito. Você entende? E não dá agora, os caras estão brigando. Rompeu-se muitos feudos. É, exato. Eu tenho experiência própria sobre isso. É. Né? Então tinha feudos, É. castas, né? Que sobreviviam através dessas situações, né? E depois avançou para um regulamento único, onde se nivelou. É como, fazendo um paralelo com o futebol, cada um tinha um regulamento próprio. Então, né? Então, quantas são as regras do futebol? São essas aqui. Mesmo assim, ainda há interpretações Então, até hoje, né? sim. Você não Mas vê? faz parte, ok. Mas pelo menos se normatizou tudo isso, entendeu? E hoje a gente vê um Retrocesso, caminho é. um retrocesso. sobre Entendeu? isso. Então o pessoal está retrocedendo, o cara não quer avançar. E você vê o próprio futebol agora. Os árbitros parece que vão ter que fazer cursos agora, vão ter que recolher INSS, vão fazer um negócio. Profissional, né? Vão fazer o cara fazer cursinhos. Tem cara que já está afastado para apitar. Então os caras ficavam bravos com os jurados, não queria que levasse o jurado A, B ou C. Porra, mas é tudo cara de top de linha que ia lá e tal. Agora eu estou tomando a vez do pessoal, só para a gente lembrar, vai chegando na cabeça, a Veril tinha uma dívida de 5 milhões de impostos para pagar. E o Vasco entrando de cabeça em tudo isso. Olha, era meio louco mesmo, mas será que eu já estou? Você vai ficando xarope dessas loucuras todas. Eu falei, esse Marcos Abate, a modéstia à parte, gostava de mim pra caramba. Também eu não tinha barato. Falou, pois não, doutor. Compra-se. Consegui levar o homem em vários eventos, pô, que nós fizemos. E falei, doutor Marcos, a Veril deve 5 milhões para nós. Que tal a gente negociar, senhor, amigo do governador Covas aí, negociar esses 5 milhões da dívida, poder transformar em instrumentos musicais, os kits de fanfarra, que eram 12 instrumentos, 6 percussão e 6 sopro. Entendeu? Por então eu vou falar com o governador, você vai lá. Explicar para o homem lá isso aí, só que o governo não pode fazer isso. Trocar, senão todo mundo vai querer pagar imposto, o nego dá lá as garrafas de cerveja que tem para não pagar. Você entende? Vai pagar com mercadoria, daí o homem fica louco. Mas o governador era assim. Na época ele arrumou acho que 20 milhões com a colônia judaica para a campanha do... Você vê, a gente fica sabendo todos esses detalhes, né? Aham. E eu fui lá, mandaram para o assessor do governador, falou, vamos lá falar com o governador. Mais próximo. Eu já dei a continência para o governador lá e tal. Bem e tal. Então pode falar com ele aí. É o caso lá, Arbaitel, né? Pode falar. Fala o que você tem a falar. Expliquei para ele, entendeu? Já expliquei para ele o que era, tal, o assessor. Passado o quê? Eles precisam analisar, levar para o tribunal, tal. Entendeu? Uns 3 meses a coisa, né? Daí ligaram pro secretário. Aí ele me liga, desce aqui, Vasco. Falei, ih, caramba, o que houve? Desci lá na sala dele. Você vai lá no palácio, pega o processo lá, em mãos, traz aqui para nós para resolver essa questão dos kits. Olha O governador já assinou lá, pode pegar. Caraca. Entendeu? Você vê cada coisa que a gente faz de inopino, assim, né? Dá na cabeça aquilo que eu falei, a intuição que vem, se der certo, deu. Se não der, nós tentamos. Tentou, né? Entendeu? Aí peguei a processão lá. Agora você vai lá em Caieiras, Vasco. Opa, peguei o carrinho lá, vamos lá. Peguei 600 kits de fanfarra, foi para nós. Aí tinha um dinheiro na secretaria, seria uma sobra lá de tipo de eventos tal que tem. Falou, então nós vamos comprar mais 400, Vasco. Você entende? Porque o relacionamento que eu fiz, que o homem via que eu estava me dedicando com aquilo, fazendo com a maior ênfase possível ali, deitando e rolando em cima para fazer a coisa acontecer. Ele via sábado, domingo, feriado, você rodando para esse estado de São Paulo todo. 1000 kits. Aí, falei, ó, tem um monte de pedido aqui, doutor Marcos. Agora tem a parte política aí que eu não posso mexer. Isso aí com o senhor. Ver qual município que o senhor quer dar. Tá bom, então. Aí, pegou lá.
esse. Aí fui ligar um por um, entendeu? Um por um. Prefeitada levava tal. Só que teve prefeito, pô, que ficou com medo de distribuir o kit, por quê? Para contratar o maestro. Era para pagar na época acho que 600 pau por mês para o maestro. Na época, 20 anos atrás, em 600 conto, quebrava o galho. O cara da, Hoje, duas aulas por semana, pô. Ele ia dar para, entendeu? Ia pegar o cachezinho e o prefeito pagar. Aí tinha prefeito, falei, não vamos fazer porque dá vínculo empregatício, porque aquele negócio. Você percebeu como é difícil você tomar uma iniciativa, Brasil é. só que o outro lado, Não o quer. cara não vai corroborar com aquilo que você está fazendo. Eu não sou político, não quero, muito embora eu tive uma chance lá que depois, o dia que der tempo, a gente conta. Entendeu? E todo mundo contemplado. Entregue os kits, muito enfiava lá embaixo Na escada. Lá da escada, tal, lá no quartinho mas não deles, mudou deixava muito, lá. né? Não. Não Você ente- mudou nada, você viu? entendeu? Até hoje. O grande entrave, tá certo que hoje, eu acho que, vamos dizer, nesse período nós temos um problema, que a grande maioria dos profissionais, profissionais de música, não tinha um diploma na área de música, né? Não tinha acesso a se formar, né, dentro da área musical, com um curso superior. Hoje já está mais fácil. Mas mesmo assim, o grande entrave ainda é o recurso humano, do maestro, do professor, né? Porque os kits de banda estão sendo distribuídos, né? Essa semana mesmo. Você viu com um pessoal que deve ser amigo seu, lá de Ribeirão Pires, fora o JC, né? Que a mulher de um deles era diretora de escola. Ela recebeu o kit de banda lá e está parado lá. E várias escolas continuam paradas. Por quê? Porque não tem o elemento Isso. para Elemento fazer a já- aula, gerenciar e criar uma banda, um grupo Já. musical. Então não mudou muito, não. Estamos no mesmo impasse. Você percebeu? Daí Não. muitos prefeitos devolveram tal. Aí acabou dando para entidades aqui de São Paulo. Acabaram contemplando até escola de samba que não tinha nada a ver com banda de fanfarra. Quer dizer, eles usam a percussão, né? Você entende? E fechou nessa. Você percebeu a iniciativa da gente, aquele interesse em fazer acontecer as coisas? Mas, Entendeu? Eu Em fazer percebo, acontecer. eu sempre falo isso, que bandas, fanfarras, as orquestras de igreja, parece que elas sempre são movidas pelo ímpeto de uma pessoa, né? Você vê que é difícil você pegar uma ação que é uma ação mais coletiva, governamental, que tem um plano, né? A gente tem leis que não são cumpridas e esse tipo de coisa. É um caso muito sério. Bom, pessoal, o nosso tempo está indo embora. Falei Eu sei- demais, hein? Ainda bem que você falou demais. Bom, Essa era a bom. ideia, Isso é bom. tá? a ideia era essa. Mas ainda tem, acho que muita coisa, né? É porque Tem. também o tempo vai passando Tem. e a gente também vai cansando, né? Eu vou fazer uma passagem aqui, pedir para vocês complementarem. Eu peço só que tenham cuidado com a questão do tempo, tá? Fique à vontade para fazer algum agradecimento, complementar alguma informação que vocês acham aí que é relevante. Enfim, fiquem à vontade. Eu posso começar com você, Bender? Vamos lá, Aí então. o pessoal vai se preparando. Eu acho assim que dentro de tudo que nós ouvimos hoje do Vasquez e as experiências que ele passou, a iniciativa que você falou que é individual, né? Pessoas que levantam uma bandeira e lutam por aquele ideal, o meio de bandas e fanfarras, ele poderia ser mais unido, né? Então, quando eu fui galgado a ser o primeiro presidente da FABESP, era um ideal, né? E hoje, lamentavelmente, eu me vejo obrigado, inclusive, talvez até me afastar do meio, porque a decepção é muito grande, né? Porque a gente não avança, parece que está tudo travado. Os associados que deveriam honrar os seus deveres, não olham nem os direitos, né? Então, tem o estatuto. Né? As associações têm um estatuto e a gente vê coisas incríveis acontecendo, né? A Assembleia Geral, sem a participação efetiva da maioria dos seus associados, muda-se o estatuto, criam-se novas regras para beneficiar ou não, não vou entrar no mérito, mas regras são quebradas, né? Então isso me deixa meio chateado, realmente, tá? Eu sou um apaixonado por bandas e fanfarras. Meu pai foi um dos fundadores da Lira de Mauá em 1934, né? Antes de
de nascer, eu já participava da banda, que, né, meu pai cedia a carpintaria dele para os ensaios da Lira de Mauá, então eu estava lá na barriga da minha mãe, já ouvia a banda Lira tocando, mas essas narrativas, e principalmente o seu trabalho, Josi, tá? De estar aí no 200º podcast, né? E mais um tanto outros aí que a gente sabe que você fez esse trabalho, de dar uma visão para o meio de bandas e levantar algo que a gente não dá o devido valor, que é a história. Tá? Então uma história como a do Ronaldo, mesmo cometendo todos os erros que ele cometeu, mas era um idealista, né? E se cometeu, não cometeu sozinho, né? Eu sempre falo isso, não cometeu sozinho. Tinha sempre um grupo com ele, né? E aí, como que fica? Só um vai para a forca? Só um é guilhotinado nessa história, né? Então é complicado isso, tá? Mas eu acho que o saldo do Ronaldo, né? E colocando agora uma pessoa que não está mais entre nós e outros, né? E essa homenagem póstuma sempre é complicada, né? Melhor fazer quando está ao vivo, e você está fazendo isso. Porque quando você entrevista pessoas como Vasquez, você dá a oportunidade dessa história vir à tona e a gente aprender com o histórico, aprender com os erros, aprender com as vitórias que foram conquistadas no passado, né? E diante de mim está o atual presidente da Fabesp, né? Nos separam aí 33 anos, André, né? Desde o meu ideal lá atrás e o seu ideal de hoje, né? Então, o teu desafio é pegar esse histórico, né? Que o Vasquez contou uma parte dele hoje, do histórico que de vez em quando eu dou uma pincelada para você, né? E não deixar morrer as bandas de fanfarras, principalmente essa questão da plasticidade, dos desfiles, do movimento, né? Dessa parte é fundamental. Não podemos deixar isso de maneira nenhuma acabar, tá? Então, novamente, Josi, parabéns por ter esses 200 registros, né, de coisas que a gente nem imaginava, né? Você entrevistou aí compositores internacionais. Você se dedica de corpo e alma. Você é um outro, né? Sobre um outro aspecto, batalhador, idealizador, e você tem essa chama dentro de você, né? Que graças a Deus eu posso dizer que colaborei um pouco com isso, né? Tá? Já que você foi meu aluno na Lira de Mauá, né? E é isso, né? Esses dias também recebi um texto feito pelo Flávio Gabriel, meu aluno de trompete, né? Hoje doutor em trompete, dando aula na USP, né? Onde ele faz referência, e eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ter é gratidão. Eu tenho gratidão por ter convivido com Vasquez, com o Coronel Quercy, com todos eles, né? Com toda aquela turma da pista, né? Hoje eu prefiro dar nota de pista do que ficar no palanque, pelo amor que eu tenho naquilo que é tal, e eu procuro agregar valor. Sempre que eu dou uma nota, sempre que eu faço um comentário num campeonato, é para agregar um valor, para somar para aquela pessoa, se ela quiser. Tá? Eu dou nota já há muito tempo, né? E há muito tempo está escrito lá, Carlos Binder, o meu e-mail, meu telefone. André, você imagina quantas pessoas já vieram me pedir esclarecimentos sobre minha nota? Creio que muitas, Ana. Nenhuma. É o que nós comentamos, a pessoa tem que querer evoluir, né? Eu não posso impor isso, né? Então, ela pode evoluir. Eu estou à disposição, você está à disposição. O Vasquez, eventualmente, pode, dentro do que ele já colaborar, como hoje ele está colaborando em gravar esse podcast. Obrigado, Vasquez, né? Porque eu entrei em contato contigo através do Josi, né? Ele me falou que queria fazer esse 200º com você, como uma homenagem a tudo que você se dedicou às bandas de fanfarras. Então, aqui, né, em meu nome, em nome do Josi e com certeza do André, o nosso muito obrigado, Tenente Vasquez. Eu que agradeço. Ordem de apresentação e aberto e em julgamento o seu passado e o seu futuro. Forte abraço, meu amigo. Isso aí. Muito bom. Tudo bem. André, fica à vontade. Não, primeiro queria mais uma vez agradecer o convite de estar entre duas pessoas que desde que eu me vejo por gente entre meio de bandas e fanfarras, não tem como. Carlos Binder, Lira de Mauá, e a voz das vozes dos nossos concursos, né? É verdade. Que não tem, é inconfundível, né? Binder, eu falo para você, você não vai parar, que a gente não vai deixar
Não tem essa de ficar, vou me afastar, porque não tem como. Uma das coisas que eu acredito muito é o respeito por aqueles que fizeram. Eu acho que a gente precisa resgatar, como foi resgatado grandes histórias aqui, mas o nosso segmento precisa parar um pouco para ouvir aqueles que já caminharam e não quererem inventar a roda, que é muito complicado. E a federação, você, como disse, primeiro presidente, e eu confesso que eu não queria estar presidente, mas a paixão pelas bandas de fanfarras me fez me colocar esse desafio de estar à frente de uma entidade tão importante para o estado de São Paulo. Tive um papel muito importante na questão de parar com as brigas que havia no nosso estado. Sem falsa modéstia, eu trabalhei muito para isso, para que a gente pudesse ter um diálogo hoje muito tranquilo entre as entidades estaduais. E o trabalho não pode parar. E pessoas como o senhor Carlos Binder não pode deixar de estar conosco. E essa lenda, como eu disse, eu tive a oportunidade o ano passado, a Fabesp homenageou o Paulistão com o nome do tenente. Foi uma honra. Obrigado. Foi uma honra para nós. Além de ser homenageado, ainda trabalhou, coitado. Teve lá, né? Então, e parabenizar o Toque 2. Faço aqui, Josilei, a entrega, uma singela homenagem, né, da federação. Obrigado. Né, por esses 200 programas aí de grande importância para nós do meio de bandas e fanfarras. Espero que venham mais 200 aí do Toque 2, que tanto contribui para o nosso segmento. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Eu vou ler aqui rapidamente para o pessoal, então. A Fabesp, Federação de Fanfarras e Bandas do Estado de São Paulo, parabeniza Toque 2 Podcast pelos 200 episódios de seu podcast em dedicação à música e inestimável contribuição ao movimento de bandas e fanfarras no estado de São Paulo e do Brasil. No ritmo da vida, na batida do coração. Parabéns pelos 200 episódios, presidente André Luiz Barbesani. Tá aqui, ó. Aí, Muito obrigado, pessoal. Depois bem, parabéns, vou postar lá. parabéns. Valeu, muito obrigado. Parabéns. Tenente Vasques. Aliás, a gente coloca o tenente como se fosse seu nome. Pra mim, seu nome era Tenente Vasques. Não tinha Roberto. Roberto Augusto Vasques. Não, pra mim era Tenente Vasques. Ficou em todo quanto é canto aí. Mas, José, uma satisfação imensa em estar participando do 100º. Do 200º. Episódios. Esse aqui, Esse tá aqui. gravando nesse momento, é o de número 200. 200. Então, parabéns a você pela iniciativa, pela dedicação, tá? Que precisa muita dedicação, justamente. Você faz aí as pesquisas, você está no meio, como você bem o disse, entendeu? Parabéns mesmo e continue, porque precisa de pessoas líderes para poder estar fazendo essas coisas. Não podemos deixar para lá ou transferir. É aquilo que eu falei, deu intuição para fazer, vamos fazer. Talvez seja uma missão nossa, uma missão espiritual, que eu acredito muito, seja nossa. Eu fico meio pensativo quando eu falo, porra, como é que eu fiz tudo isso lá na secretaria? Não é tudo isso. Eu falei, pô, nas pancadas que você levava, tal, o pessoal jogando contra, e eu ali. Entendeu? Sempre tocando. Mas então, parabéns, continue nessa. Binder, você também é lenda no meio aí, a ordem de apresentação em aberto em julgamento. Vem aí a banda Lira de Mauá, maestro Carlos Binder. E o Binder lá só na turminha lá. Que maravilha. Entendeu? É gostoso. A bem da verdade, eu também tremia quando você falava isso. Não, cara, filho, é emoção. Todo mundo. Mas é do ser humano. Quando a gente vai fazer uma coisa, quando eu vou iniciar também a locução, eu já, depois que esquenta, você vai. Tudo bem, Então, né? sabe por quê? Isso é responsabilidade nossa de não querer errar. Fazer um negócio bem redondinho, bem bonitinho. Né? Mas era fundamental
a sua palavra na hora da entrada. Então. Era Porque esse fundamental. motivo, o cara lá atrás ele treme, a adrenalina vai a mil. Vai. Sente daí o cara vinha com tudo. Vinha com tudo Esqueci até de romper marcha. esquecia de romper. Aí se eu tô dando Então. nota, lamento profundamente. Muito bem. Mas é isso aí, Bindi. Parabéns também você. Continue nessa caminhada, nessa jornada aí. E André Barbessani, nosso presidente, né? Da FABESP, né? Essa que tem história, né? Muita história. Até pela iniciativa do nosso saudoso irmão Ronaldo Faleiros, Exatamente. que tantas pancadas tomou por conta disso. Quando fez, todo mundo queria derrubar. Quem vai ser o presidente agora? Sou eu, tal. E outra coisa, o Entendeu? André citou que ele está presidente. Eu também não queria ser o presidente. É. Foi assim um negócio muito louco, né? É. Porque ali era uma briga grande, Nossa né? Senhora, era- Gabriel, Puccini, Nossa. Era o próprio só fera. Zilton. Cristina Kaiser Luz. Não. Não é saudosa, o próprio Domingo Saco. Domingo, ele. a expressão, Estavam todos presentes, né? Todos ali querendo. É, E do lado, o Ronaldo, serás tu? Ah, tá. E a bronca maior foi quando o nosso querido irmão saudoso Ronaldo, ele teve em Brasília um tempo lá e negociou com um senador, me foge o nome agora, R$200 mil para o campeonato lá para ajudar. Puta, foi uma guerra na secretaria. Os caras queriam dinheiro. E isso aqui não pode passar para banda e fanfarra, porque isso aqui não existe no organograma da secretaria bandas e fanfarras. Meu Deus. Aí jogaram para o departamento de esporte para manusear a coisa. A partir daí, então, Faz parte da nossa você tem- política. mas agradecimento a você, que dê continuidade, que Deus muita força, muita luz para você, para dar continuidade aí Obrigado. nesse, entendeu? A nós E todos. você, toda a sua equipe aí, o pessoal da diretoria, e nós, de nossa vez, estamos aqui à disposição para o que deve tá? Então, para estar participando aí junto, o que tiver, podemos, o que nós pudermos ajudar, mesmo porque nessa história toda que a gente tem tantas e tantas coisas, né, que vai caindo assim na memória já de 77 anos aqui, vai cansando, né? Mas a gente lembra alguma coisinha Foi muito ainda, bom, viu? foi muito bom. Tá? Espero ter colaborado aí com a... Colaborou Tá? muito. Bom, pessoal, a gente vai ter que passar um pouquinho, tudo bem? Como é o de número 200, eu preciso também fazer alguns agradecimentos aqui, tá? Então, primeiro, obviamente, eu quero agradecer a minha família, a minha esposa Carolina, a minha filha Catarina, que eu acho que assim como eu, muitos de nós aqui nessa mesa e que estão nos ouvindo, tem uma família por trás que tem que suportar, na realidade, essa nossa maluquice com banda, né? Muitas vezes a gente não ganha R$1 com o que a gente faz musicalmente, né? E mesmo assim eles estão ali, não, deixa fazer, né? Hoje eu ainda tenho a alegria de ter a minha esposa e a minha filha participando comigo, né? Mas eu sei que tem muitos que não têm a mesma alegria, a família literalmente não dá apoio não dá. nenhum. Então fica aqui meu agradecimento, agradecer ao pessoal lá da banda da qual eu faço parte hoje, que é a Nova Aliança, os meus amigos lá, meus irmãos em Cristo, né? Quero agradecer ao maestro Carlos Binder, né, por me introduzir nessa loucura toda, ao maestro Lemos, que nos escuta certamente também. Ele foi meu primeiro professor ali, muito sem paciência, é verdade, mas foi ali um início para tudo, né? Para onde a gente chegou hoje aqui. São muitos amigos, então certamente eu vou errar o nome de muitos aqui, então não vou tentar citar todos, mas todos os ouvintes do Toque 2, porque quem faz música quer ser ouvido, quem escreve um poema quer ser lido, e quem faz um podcast também quer ter a sua audiência, o seu ouvinte, e nós temos, né? Para esse podcast especificamente, a gente abriu uma campanha de doação via Pix, né? E foi muito além do que eu esperava em termos de número de pessoas que contribuíram, algumas com muito pouquinho, outras com valores que eu também não esperava. Então ficou um pouco inviável eu colocar o nome de todos aqui. Então vocês que contribuíram, o meu muito obrigado por chegar até aqui com a gente. Eu sempre faço uma brincadeira, né, agradecendo os meus ouvintes lá do Acre, né, porque dizem que o Acre não existe, né, é um estado, mas a gente tem sim ouvintes no Acre, a gente tem ouvintes
em todo o norte e nordeste do Brasil, no centro-oeste, na região sul e sudeste, tá? E aí eu vou falar para vocês que a maior parte dos nossos ouvintes está, obviamente, na região sudeste, depois vem a região nordeste e depois a região sul. Essas são as 3 regiões que mais escutam o Toque 2. Então, muito obrigado a todos vocês. Preciso agradecer a Jurema, né? Porque foi uma coisa muito incrível que eu não procurei a Jurema para ela ajudar no Toque 2. Ela me procurou. Ela quis entender o que era um podcast, o que eu fazia, como eu entregava o conteúdo e tudo. Então, eu agradeço a ela. E, rapidamente, o pessoal não sabe, desde 2009, se não me engano, eu fazia um outro podcast chamado Diário de Bordo, que era um podcast cristão sobre teologia, mas uma teologia meio que brincalhona, assim. E a gente vivia sempre, eu, o Fabiano, citava muito banda, fanfarra e tal, e um amigo meu, Leandro Bisaio, que não sabe tocar, ele desafina até quando tosse. Ele falou assim, cara, por que você não faz um podcast sobre bandas e fanfarras? Porque vocês só falam disso, né? Então daí que veio a ideia de fazer o podcast Toque 2, que inicialmente se chamaria LiraCast e não Toque 2. E aí o pessoal me pergunta de onde veio o Toque 2. E eu vou falar para vocês, escutem o episódio de número 2, porque lá eu conto a verdade. Agora, a versão que eu sempre conto para todo mundo é que as bandas e fanfarras na minha época, lá dos anos 90, né? Então tinha lá Álvaro de Souza Vieira em Ribeirão. O tio Bob, que era o instrutor da fanfarra, ele fazia sinais com a mão. Toque 1, toque 2, aí a fanfarra ia mudando. Então a brincadeira vem daí. Só que não. Quem quiser saber a verdade vai ter que ouvir o podcast, tá? Então tá feito aí os agradecimentos, agradecer o Fabiano, agradecer o Wellington Castro e hoje o Felipe Sangalli, que é a equipe que ajuda a gente a manter esse podcast no ar. Eu devo ter esquecido de alguém, talvez vocês queriam que eu falasse algo extremamente relevante, mas não tem muito o que falar não. É isso daí, tá? E eu só vou terminar aqui fazendo um convite. No próximo dia 20/11, nós vamos fazer um encontro de bandas, um festival de bandas evangélicas lá em Ribeirão Pires, bandas e orquestras evangélicas, vocês estão convidados. Vai ter link aqui no post para quem quiser saber onde que é. E é isso, beleza? É isso, Ótimo. eu poderia só concluir, já que está Claro. tudo concluso, Quase. para Ainda falta um negocinho. para se lembrar. Nos campeonatos, a gente pedia, a gente sabe que os alunos às vezes não têm poder aquisitivo, as famílias não têm. Então a gente falava, quem puder e quiser levar 1 quilo de alimento não perecível, leve para que nós possamos doar à prefeitura, para o fundo social da prefeitura, do município onde vai que legal. acontecer o evento. Porque o prefeito ajudava, dava alimentação para o pessoal, hospedagem para a nossa equipe e tal. Então era uma singela forma de nós estarmos retribuindo isso. Então se levava. Eu me lembro quando aconteceu lá em... Como é que chama a cidade? Perto de Ribeirão. Serrana. Lá onde está o nosso irmão lá, o Silvio Valdez. Serrana. Cara de Jaboticabal deu 1 tonelada de macarrão, porque Jaboticabal tem macarrão. 1 tonelada para a comendo cidade. até hoje. Macarrão. Entendeu? A gente então levava, juntava muitos quilinhos aí de alimento para distribuir. Vai para o Fundo Social e eles redistribuem para a cidade lá. Então era uma das coisas também de intuição, iniciativa da gente. Ninguém falou nada. Me vinha, me ocorria na hora, falei, eu vou fazer. Certo. Entendeu? Quem puder e quiser. Você não era taxativo. Claro. Mas é isso, gente. Vamos fazer rapidamente as dicas culturais, mas tem que ser papum, pode ser? Quer começar, Binder? Quero. Então vamos lá. Minha dica hoje vai para o livro do Borromeo Médici, tá? É ali. Isso. Ok? Vida de músico não é fácil. É. Tá? Então é a nossa vida aqui, tá, Josley? Tá? Não é fácil É mesmo. uma boa sugestão de leitura. E, professor Borromeu, meu abraço, eternamente meu amigo, lá de Brasília. Nós temos 3 podcasts contando a história do Borromeu lá no Toque 2, hein? A dica é participem mais de concertos dos amigos que fazem música. Muito bom. O pessoal de banda e fanfarra, principalmente, tem preguiça
de prestigiar o colega que está fazendo um concerto, que está fazendo uma apresentação. Então, participem mais dos concertos dos coleguinhas. Show de bola. Tem alguma dica, Tenente? Muito bem. Só concitar aí os jovens aí que estão nas bandas e fanfarras para que se unam cada vez mais em torno da sua associação, da sua federação. Se unam, tá? Para se atingir o objetivo. Não adianta brigar, não adianta discutir, né? Que tudo é feito em prol de vocês, para levar a cultura, também a educação. A música é fantástica, gente. Então se unam, dê apoio aí para a federação ou para as entidades, aquele que faz isoladamente o seu campeonato, o seu festival. Vamos dar as mãos. E dando as mãos aí nós vamos conseguir caminhar mais longe de mãos dadas. Um passando energia para o outro, sem briga, sem discussão, sem nada. Né? Que a música é cultura. Isso. Grande abraço a todos. Show de bola. Bom, pessoal, a minha dica hoje é... São dois filmes na realidade, mas na realidade aqui eu tô com as trilhas sonoras do filme Caçada ao Outubro Vermelho e também A Soma de Todos os Medos. Por que eu trouxe esses dois? Como a gente tá falando com o Tenente Vasquez, eu queria trazer alguma coisa meio que militar, alguma coisa assim. E aí eu me lembrei desse filme, Caçada ao Outubro Vermelho. É uma trilha sonora fantástica de Bécio Polidórios, que aliás é o mesmo compositor de Conan o Bárbaro, tá? E A Soma de Todos os Medos foi composta por Jerry Goldsmith. Então, quem curte trilha sonora sabe do que eu tô falando. Mas por que eu tô indicando essas duas trilhas aqui? Porque nesse, que é mais antigo, tem um espião, para dizer o mínimo, que é o Jack Ryan. Alguém conhece Jack Ryan? Já ouviu falar do Jack Ryan? Nunca ouviu falar? Ele é um personagem escrito por Tom Clancy, se não me engano, tá? E o Jack Ryan, ele aparece também nesse outro filme aqui, cara. E tem um outro que eu não lembrei o nome e tal, que ele também aparece. E tem uma série do Prime Video que chama-se Jack Ryan Missão Sombra, se não me engano, tá? Então é legal porque o Tom Clancy escreveu esse personagem e ele aparece em diversos filmes. A gente acaba não fazendo esse link. Tava separando e eu lembrei que era o mesmo personagem, por isso que eu trouxe os dois. É isso. Muito bem. Vamos agora para o Toca na Pista. Toca na Pista, o momento onde o Tenente Vasquez vai escolher uma música pra gente ouvir no final. Não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração. Tem que ter uma historinha, eu quero saber o porquê que você escolheu essa música. Paris Belfort. Sim. É? Sim, ó. Eu escolhi essa música em homenagem ao saudoso maestro Ronaldo Faleiros. Ele adorava Paris Belfort e ele queria reger, Sim. entendeu? Paris Belfort. Ele vibrava, Muito- entendeu? Que legal. E o pessoal brincava com ele e tal. Você vai conseguir e tal, entendeu? Sim. Então, em homenagem a ele, adorava que se fizesse, ou o pessoal desse a batuta para ele para fazer essa música. Belíssima homenagem. Muito bom. Parabéns. Bom, pessoal, você que está vendo aqui pelo YouTube, obviamente não vai ter a música aqui no final. Esse podcast também ele é postado na versão em áudio nos streamings do Spotify, Deezer e também no nosso site, que é o toque2.com.br. Na versão em áudio a gente vai ouvir a música escolhida aqui pelo Tenente Vasquez. Mais uma vez, Binder, muito obrigado pela sua participação nesse podcast, muito importante. André Barbesani, valeu, muito obrigado pela disponibilidade. Tenente Vasquez, acredite, é uma honra para mim ter gravado esse programa contigo. E para você, ouvinte aí do Acre, que ficou até aqui, o nosso muito obrigado. 200 vezes a gente chegou a esse momento. E para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, acesse o nosso site, toque2.com.br. Valeu, até o próximo Toque 2.